O ex-marido me forçou a assinar o pedido de divórcio exatamente no momento em que eu segurava nas mãos a imagem do ultrassom com gêmeos, só para ele chegar a tempo na prova do terno de casamento com a filha do presidente do conselho da corporação. Exatamente um ano depois, no reencontro de ex-alunos, quando ele estava no topo do poder e zombava de mim, me chamando de insignificante e fracassada, bastou um único chamado dos meus 2 filhos para derrubar a cadeira de diretor-geral dele e o casamento bilionário dele na lama suja. Como eu, mãe solo de mãos vazias, consegui pisotear o traidor de forma tão cruel e completa, destruindo tudo o que ele tinha. Eu empurrei a porta e entrei no salão VIP do restaurante 5 estrelas Império. Quando o relógio marcou exatamente 19h30, o ar lá dentro já estava denso com o cheiro de perfume caro, fumaça acre de charuto e risadas falsas e folgadas. Fazia 10 anos desde o dia em que saí das paredes da universidade com o diploma de economista. O sagrado reencontro de ex-alunos agora se transformara em um palco invisível, onde os fracassados se encolhiam timidamente no canto, enquanto aqueles que haviam conquistado algum sucesso competiam para se gabar de chaves de carros caros, modelos limitados de bolsas de marcas famosas ou cargos gravados em ouro nos cartões de visita. Eu arrastei uma cadeira vazia para o canto mais distante, bem ao lado da pesada cortina de veludo cor de vinho que descia do teto. Eu usava apenas um simples vestido de seda preto que se ajustava ao corpo, sem nenhuma joia, cabelo preso num coque arrumado. 5 longos anos no status de mãe solo, puxando sozinha a criação dos gêmeos na magnífica, mas cruel São Paulo, afiaram em mim a habilidade de esconder as emoções. Dei um gole na água mineral, observando friamente a comédia social sem graça que se desenrolava diante de mim. Eu não teria vindo, mas o representante da turma me ligou inúmeras vezes, implorando para eu aparecer e dizendo que era o reencontro de 10 anos de formatura e que o grupo não podia ficar incompleto. Assim que o representante ergueu a taça para fazer o discurso de boas-vindas, a porta entalhada de carvalho envelhecido do salão VIP se abriu de repente com força, sem bater, apenas com puro desdém. Todos os 30 presentes no salão se calaram instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para o limiar. O homem que entrou não era da equipe. Era um homem num terno cinza pérola feito sob medida, que caía perfeitamente na figura alta. Nariz reto, cabelo penteado para trás, sem um fio fora do lugar. No pulso esquerdo brilhava um relógio Patek Philippe que valia um bom apartamento no centro de São Paulo. Ele entrou com passos lentos, varrendo o salão com um olhar frio e afiado, como um monarca inspecionando seus súditos. Meu coração deu um salto e depois disparou no peito. A mão que segurava o copo de água se apertou até os nós dos dedos ficarem brancos. Era o Arthur, meu ex-marido, aquele que 5 anos atrás, numa chuva torrencial, me jogou na cara o pedido de divórcio com palavras cruéis. Com você eu vou ficar para sempre um mero funcionário. Preciso de carreira. E você não pode me dar isso. O representante reagiu primeiro. Ele literalmente pulou e correu para a porta, curvando-se em 3 dobras com um sorriso tão bajulador que dava arrepios na espinha. Meu Deus, Arthur, que vento trouxe o senhor, um grande chefe, até aqui. Já pensávamos que não conseguiria escapar dos compromissos da corporação. Que honra! Convidamos o senhor, por favor, para o centro da mesa. Peço desculpas a todos, disse o Arthur. E sua voz era calma e autoritária. A reunião do conselho de diretores se estendeu mais do que o planejado, e depois minha esposa insistiu que eu a levasse para fazer compras. Mal consegui convencê-la a ir para casa. Cheguei atrasado. Toda a conta hoje é por minha conta. Divirtam-se à vontade. Imediatamente vieram suspiros de admiração e aplausos altos. Os ex-colegas de faculdade voaram para cima do Arthur como moscas no mel. Alguém servia conhaque para ele. Alguém arrastava uma cadeira. Eles se alternavam perguntando sobre os projetos bilionários dele, elogiando a esposa, herdeira de montanhas de ouro, da qual ele falava com orgulho descarado. O Arthur sentou no centro, acendeu um charuto, soltando nuvens de fumaça branca, e de vez em quando acenava com um meio sorriso nos lábios. Eu continuava sentada no meu canto escuro. A respiração voltava ao normal aos poucos. 5 anos eu evitava ele, e o destino, o traidor, armou nosso encontro nesse espaço apertado. Eu já estendia a mão para a bolsa,
pronta para sair com a desculpa de que uma criança estava doente. Eu não tinha medo dele. Só me dava nojo respirar o mesmo ar que esse canalha. Mas assim que me mexi, o olhar do Arthur deslizou para o meu canto atrás da cortina. O movimento dele ao levar o charuto à boca congelou. Através da fumaça eu vi os olhos dele se estreitarem, e então um sorriso venenoso e maligno se espalhou lentamente nos lábios. Ele apagou o charuto, bateu o dedo com a aliança de diamante na mesa de vidro. Olha só, vejam quem está sentado ali. Se não me engano, é a flor da nossa turma. Sim, Débora. Por que você se esconde no canto? Faz tempo que não nos vemos. Mal te reconheci. Todos os 30 pares de olhos no salão se voltaram imediatamente para mim. De repente caiu um silêncio opressivo. Ninguém dos amigos da universidade sabia que eu e o Arthur já fomos casados e nos divorciamos rapidamente. Casamos logo após a formatura com 30 mil. Fizemos um casamento simples na cidade natal e nem tivemos tempo de contar aos amigos antes que o casamento acabasse. Aos olhos deles, o Arthur só estava demonstrando atenção a uma velha conhecida. Mas só nós dois entendíamos que cada palavra dele eram milhares de facas invisíveis apontadas na minha direção. Mantive o rosto calmo, sem me levantar nem recuar. Olhei direto nos olhos dele. Olá, diretor-geral. O senhor tem tanta agenda lotada, mas a memória ainda é excelente. Eu simplesmente não gosto de barulho. Fico no canto por causa do silêncio e da paz. Silêncio e paz. O Arthur riu alto. A risada dele ecoou pelo salão, carregando humilhação descarada. Ele afastou a cadeira, levantou e caminhou lentamente na minha direção. Nos anos de faculdade você era tão orgulhosa. Os homens faziam fila atrás de você, e você nem dignava um olhar. Ouvi que nos últimos anos as coisas não foram fáceis para você, sobrevivendo sozinha. O que aconteceu? A aparência ainda não murchou completamente. Por que em 5 anos não encontrou um partido melhor? Ou suas exigências são altas demais? Ego inflado. Por isso todos fogem de medo. Entre as garotas que um dia me invejavam, ouviram-se risadinhas. O representante, vendo que o clima esquentava, tentou intervir, mas o Arthur o parou com um gesto de mão. O olhar dele estava voltado para mim de cima para baixo, como se ele, no topo da glória, olhasse para um formiga desprezível na lama. Ele queria me provar. Olha, saindo de mim, você vai ficar para sempre uma fracassada pobre. E eu, te abandonando, conquistei o mundo inteiro. Eu curvei os lábios num sorriso e levantei devagar. Os saltos dos meus sapatos pretos emitiram um estalo frio e seco no chão. Eu chegava só até o queixo dele, mas meu olhar não subia. Eu olhava através dele, direto para a covardia que ele tentava esconder atrás da casca de marca. O partido Arthur pode ser bom ou ruim, dependendo de como se come. Alguns preferem delícias, mas para isso é preciso ficar de joelhos e lamber os pés dos outros. Eu prefiro preparar uma tigela de arroz simples, ganhado com meu próprio suor e lágrimas, mas à noite durmo tranquila, sem acordar de vergonha e humilhação. Por isso considero minha vida atual muito valiosa. Pelo menos é mais valiosa que a vida de quem vendeu a consciência por uma cadeira. O rosto do Arthur mudou na hora. De vermelho passou a mortalmente pálido. Veias pulsavam nas têmporas. Minhas palavras acertaram direto no calcanhar de Aquiles dele, na maior humilhação que ele suportava, concordando em ser genro do oligarca. Ele trincou os dentes e deu um passo à frente, barrando meu caminho. Você tem a língua afiada. A mesma natureza teimosa e burra de sempre. Vamos ver quanto tempo você vai aguentar com essa atitude em São Paulo. Uma mulher ingrata como você merece passar a vida toda apodrecendo no fundo da sociedade. Eu apertei com mais força a alça da bolsa, pronta para responder, quando de repente a pesada porta do salão VIP se abriu de novo. Mamãe Débora. 2 vozes infantis, claras e puras, perfuraram a atmosfera hostil e densa. Todos no salão, inclusive o Arthur, viraram a cabeça bruscamente para a porta. Ali estavam 2 crianças. Um menino numa camisetinha xadrez pequena, segurando firme a mão da menina num vestidinho branco de princesa com laço vermelho vivo no cabelo. 2 lindos, claros, gorduchinhos, parecidos como 2 gotas d'água. Mas o que fez todos os 30 presentes prenderem a respiração, com medo até de suspirar, foram os rostos deles. Olhos escuros, ligeiramente puxados, nariz alto,
lábios finos. Era uma cópia exata do Arthur. Parecia uma fotocópia perfeita tirada do rosto do diretor-geral que estava no meio do salão. Miguel e Ana não se assustaram nem um pouco com a multidão. Ao me verem, soltaram as mãos um do outro e correram saltitando para o meu canto. Ana se jogou direto nos meus braços, abraçando minha perna e fazendo biquinho caprichoso. Mamãe, a tia Ira demorou tanto no banheiro. Esperamos no hall e perguntamos para a administradora: onde é o quarto da mamãe? Sentimos tanta saudade. Miguel era mais contido. Ele ficou ao lado. As mãozinhas dele se agarravam na barra do meu vestido e os olhos claros, mas muito atentos, varreram o salão e pararam no homem alto parado na frente da mamãe. Eu me agachei, abraçando Ana com um braço e acariciando a cabeça do Miguel com o outro. O nariz ardeu, mas eu me segurei, não deixando cair nem uma lágrima. Pedi para a babá esperar na área de brincar no primeiro andar. Não esperava que esses pequenos travessos encontrassem o caminho sozinhos até aqui. Levantando devagar, olhei direto para o Arthur. Ele estava petrificado. Todo o corpo dele congelou como uma estátua. Os olhos estavam arregalados ao máximo. Ele não tirava os olhos das crianças. O peito subia e descia pesadamente. A respiração ficou entrecortada e sufocada. A mão com o relógio caro tremia tanto que ele teve de entrelaçar as mãos. Mas nem isso escondia o pânico. Essas crianças... A voz do Arthur saiu rouca e quebrada. O som parecia o gemido de alguém sendo estrangulado. Ele deu meio passo para trás, tropeçou na perna do sofá e quase caiu. No salão se ergueu um murmúrio parecido com o zumbido de uma colmeia perturbada. As pessoas apontavam com o dedo, cobriam a boca de espanto. A semelhança biológica era uma prova de aço impossível de refutar. Eu afastei um pouco Miguel e Ana para trás de mim, endireitei as costas e, com a cabeça bem erguida, encarei a ruína dele. Sim, permitam que eu apresente. Diretor-geral, estes são meus filhos. Quantos anos eles têm? Perguntou Arthur. Mas o olhar dele estava preso não em mim, e sim no rosto do pequeno Miguel. Os lábios dele tremiam esperando a resposta. 5 anos. 5 anos. 5 anos, repetia o Arthur como um louco. As pupilas dele se estreitaram bruscamente. Como um homem de negócios tão experiente podia não resolver essa conta simples? 5 anos atrás, na noite em que ele me forçou a assinar o pedido de divórcio e me expulsou de casa, mais 9 meses e 10 dias de gravidez. Tudo batia com precisão de minuto. O Arthur de repente deu um passo à frente, estendendo a mão como se quisesse tocar Ana. Débora, por quê? Por que você não me contou na época que estava grávida? Por que escondeu isso de mim? Eu recuei, afastando a mão dele no ar. Meu olhar era frio como um iceberg milenar. Para quê? Para atrapalhar sua ascensão na carreira, pode ficar tranquilo. 5 anos eu sozinha os carreguei. Sozinha dei à luz. Sozinha criei. Nas certidões de nascimento deles, na linha pai tem um traço. Desde a noite em que você saiu pela porta para ir para os braços de outra mulher, essas crianças deixaram de ter qualquer relação com você. De repente, o pequeno Miguel levantou o rostinho. Os olhos escuros, herdados desse homem, brilhavam com frieza e crueldade distante. O menino franziu a testa, apontou o dedo direto para o Arthur e disse claramente: Mamãe, quem é esse tio? Por que ele está olhando assim para você? E ainda quis tocar a Ana. Ele não me agrada. Tio ruim. A palavra tio, pronunciada pelo próprio filho dele, deu um golpe devastador na psique do Arthur. Ele recuou 2 passos. O rosto ficou branco como papel, sem uma gota de sangue. A boca estava aberta, mas ele não conseguia articular nenhuma palavra em defesa própria. Eu sorri suavemente, acariciando a cabeça do filho, e, de propósito, alto para que todo o salão VIP ouvisse, disse: Só um estranho, querido. A mamãe vai levar vocês para casa dormir. Peguei as crianças pelas mãos e me virei decidida para sair. Atrás ficaram os olhares atônitos dos 30 ex-colegas e a figura trêmula e caída do diretor-geral bilionário, agarrado na borda da mesa. Mas eu sabia que a aparição de Miguel e Ana naquela noite ativara uma bomba de efeito retardado, e quem 5 anos atrás pisoteou nós e as crianças logo teria de pagar um preço tão alto que nem imaginavam. A pesada porta de carvalho do salão VIP se fechou lentamente, cortando completamente o burburinho de sussurros que começava a ferver como água numa panela em fogo alto.
O som dos meus saltos no piso frio de mármore do corredor do restaurante era ritmado, confiante e sem o menor sinal de tremor. Eu apertava firme as mãozinhas de Miguel e Ana. As crianças obedeciam e caminhavam atrás de mim. Suas figurinhas minúsculas eram a força enorme que sustentava todo o meu mundo emocional. Naquele momento no corredor pairava um leve aroma de limão, o oposto completo da atmosfera sufocante e opressiva da sala de onde eu acabara de sair. Eu não me arrependia nem um pouco de ter revelado essa verdade. Esconder? Por que eu deveria esconder? Eu não traí, não roubei e certamente não abandonei meu próprio sangue por causa de glória vazia. O que o Arthur viu foi simplesmente um tapa invisível na cara da vaidade ridícula dele. Mas eu sabia que um homem vaidoso como o Arthur não me deixaria escapar tão fácil. E como eu previra, mal nós três chegamos ao hall dos elevadores, quando atrás se ouviram passos apressados e cambaleantes. Débora, para, estou mandando. O grito do Arthur quebrou o silêncio do restaurante caro. Vários funcionários que estavam por perto estremeceram e se viraram. Eu parei e me virei devagar. O Arthur corria até mim como um animal encurralado. O terno caro feito sob medida, que antes caía perfeito, agora estava amarrotado, a gravata grosseiramente afrouxada. O rosto dele estava vermelho, fosse pelo vinho bebido ou pelo choque fortíssimo. O Arthur respirava pesado, parando a poucos passos de nós. O olhar dele deslizava febril pelos rostos de Miguel e Ana, depois se cravou em mim. Nos olhos dele se misturavam choque, mágoa e até medo. Miguel instintivamente deu um passo à frente, abrindo os braços para proteger Ana, e os olhos escuros dele encaravam fixamente o homem que perdera o controle. Ana se apertou contra minha perna. A mãozinha dela se agarrou firme na barra do meu vestido. Essas crianças, explica agora mesmo quando elas nasceram. Como você teve coragem de esconder algo assim de mim, Débora? Os dois são meus filhos, não é? Responda. A voz do Arthur falhou. Ele agitou as mãos no ar como se quisesse me agarrar, mas parou no meio do caminho ao encontrar meu olhar glacial. Eu abracei as crianças pelos ombros, acariciei suavemente o cabelo de Miguel para acalmá-lo. Depois levantei a cabeça e olhei direto para o rosto do homem distorcido pela perda de controle. Diretor-geral, estamos num lugar público. Por favor, mantenha a dignidade. O senhor está assustando as crianças. Que dignidade que nada. Praticamente rugiu o Arthur, mas logo baixou a voz ao notar os olhares curiosos dos administradores ao longe. Você teve meus filhos, carregou meu sangue por 5 anos e não disse uma palavra. E agora vem me falar de dignidade. Que direito você teve de me privar da paternidade? Você entende que cometeu algo monstruoso? Uri. A risada saiu do fundo da alma, carregando amargura e desprezo. Monstruoso. O homem que sem piedade me expulsou para a rua na chuva torrencial para trazer para casa a filha do ricaço agora, ousa me falar de monstruosidade. Direito à paternidade. Eu curvei os lábios. Cada palavra era afiada como uma lâmina, cortando os argumentos ridículos dele. Com que cara você exige aqui direito à paternidade? Da posição de quem forçou a esposa a assinar o pedido de divórcio para chegar a tempo na prova do terno de casamento com a filha do presidente, ou da posição de quem há pouco zombava de mim, dizendo que eu era uma fracassada que não encontrou partido melhor? Escuta com atenção, Arthur. Nas certidões de nascimento dessas crianças só tem o nome da mãe. Elas levam meu sobrenome. Eu, com minha carne, minha juventude, minha vida na mesa de cirurgia, dei à luz eles. Eles são meus, só meus. Você foi só um doador covarde de metade do DNA que fugiu. Não fica aqui falando de privilégios que você nunca mereceu. Você enlouqueceu, balbuciou o Arthur, recuando meio passo. Minha raiva e lógica de aço foram como um balde de água fria, lavando dele toda a camada de poder que ele construiu com tanto esforço. Você escondeu eles porque me odeia. Você quer usar eles para se vingar de mim? Débora, não seja infantil. Olha para você, sozinha com salário de miséria. O que você pode dar para 2 crianças para garantir a melhor vida? Você segura eles só para sofrerem junto com você. Entrega eles para mim. Eu agora tenho dinheiro, status. Posso colocar eles numa escola internacional. Vão morar em mansão. Antes que o Arthur terminasse, eu levantei a mão, interrompendo as fantasias ridículas dele. Cala a boca. Minha voz era fria e decidida.
Você acha que seu dinheiro compra tudo? Talvez compre sua consciência, mas não meus filhos? Escola internacional. Mansão. Você vai levar meus filhos para casa para eles chamarem de mãe a mulher que roubou o marido da mãe deles? Você quer que os filhos do seu sangue vivam se escondendo e rastejando na sombra da família da sua esposa oligarca? Arthur, pare de se enganar. Você se preocupa com as crianças ou só tem medo? Medo de que esse segredo se revele e a cadeira de diretor-geral, presente do sogro, desapareça? Medo de que sua esposa herdeira te expulse de casa se souber que você tem 2 filhos fora do casamento? O rosto do Arthur passou de vermelho para branco. Cada palavra minha acertava o canto mais escuro e covarde da alma dele. A esposa dele, a escandalosa herdeira de uma das maiores construtoras da cidade, era famosa pelo caráter despótico e ciumento. Ela casou com ele pela beleza e servilismo, mas nunca aceitaria um homem com bagagem de casamento anterior. O Arthur entendia isso perfeitamente. Ele queria levar as crianças não por sentimento paterno, mas por instinto de posse e pânico diante da variável incontrolável que ameaçava seu poder atual. Você ousa me ameaçar? Não tenho tempo para te ameaçar. Só estou te avisando. As portas do elevador se abriram com um ding. Eu peguei Miguel e Ana pelas mãos e entrei, apertando o botão da garagem. Antes que as portas metálicas se fechassem, olhei direto nos olhos injetados de sangue do Arthur e pronunciei a última frase, destruindo todas as ilusões dele. Eu e meus filhos temos uma vida muito tranquila agora. Se você ousar invadir nem que seja um passo na nossa vida, eu juro que você vai conhecer o gosto de perder tudo o que você adora. Lembre-se, você tem o que perder. Eu não tenho nada. Até logo, diretor-geral. As portas do elevador se fecharam, deixando o Arthur do lado de fora em completo desamparo e terror. Eu olhava a figura dele desaparecer na fresta estreita e expirei. Só agora o cansaço se espalhou por todo o corpo. Toda a tensão e confronto dos últimos meia hora sugaram todas as minhas forças. Mamãe, aquele tio é ruim? Perguntou Ana, levantando os olhinhos redondos e inocentes. Miguel apertou minha mão com força e disse decidido: se aquele tio machucar a mamãe, eu bato nele. Eu defendo a mamãe. Eu sorri, me abaixei num joelho no hall frio e abracei os 2 anjinhos. O nariz ardeu, mas eu decidi firmemente não chorar. Minhas lágrimas secaram 5 anos atrás. Está tudo bem, meus queridos. Enquanto a mamãe estiver aqui, ninguém vai nos machucar. Vamos comer sorvete e depois para casa. Dormir bem gostoso. Peguei Ana no colo e, segurando Miguel pela mão, saí do elevador. A sombra de nós 3, mãe e filhos, se esticou no chão da garagem subterrânea. Eu sabia que a batalha de hoje era só o começo. O Arthur não ia desistir. Ou melhor, o egoísmo e o medo dele iam forçá-lo a cometer atos ainda mais loucos. Mas eu não tinha medo. A mulher fraca que só sabia chorar e implorar morreu 5 anos atrás. Aqui e agora estava uma mãe, uma guerreira pronta para destruir qualquer um que ousasse tocar nos filhos dela. O táxi deslizava no silêncio noturno da cidade. As luzes dos postes passavam borradas pela janela. Eu abraçava as crianças adormecidas, permitindo que as lembranças dolorosas daquela noite chuvosa de 5 anos atrás voltassem devagar, claras e afiadas como se fosse ontem. Hoje em São Paulo caía de novo uma chuva fora de época. O barulho das gotas no vidro do táxi que deslizava pelas ruas tranquilas me dava arrepios na espinha. A memória é uma coisa cruel. Você acha que enterrou ela sob milhares de camadas de tempo, mas basta uma gota de chuva, um som familiar, e ela brota de novo, rasgando a alma até sangrar. 5 anos atrás, numa noite escura e chuvosa igual, o céu estava preto, sem uma estrela, exatamente como o meu futuro naquele momento. Na época, eu e o Arthur tínhamos 25 anos. Nosso amor começou na universidade, puro e pobre, como a própria juventude. Depois da formatura, apesar dos protestos das famílias, fizemos um casamento simples na cidade natal e fomos juntos conquistar São Paulo. Alugamos um quartinho de menos de 20 quadrados em algum lugar na Zona Leste, quarto velho sob telhado de zinco. No verão era um forno e na chuva vazava e a água chapinhava embaixo da cama. Mas na época eu não sentia sofrimento. Eu trabalhava como contadora numa pequena empresa privada, o Arthur como gerente de vendas numa empresa de materiais de construção. À noite, voltando do trabalho, eu ia ao mercado,
Comprava um maço de verdura, um pouco de carne, preparava um jantar quente e esperava por ele. Eu, boba, acreditava que se nos esforçássemos juntos, um dia compraríamos um apartamento pequeno, teríamos filhos obedientes e conquistaríamos uma casa de verdade. Mas eu me enganei. A pobreza não destruiu meu amor, mas destruiu os últimos restos de consciência e autoestima do Arthur. Mais ou menos 6 meses antes do divórcio, o Arthur começou a mudar. Ele saía cedo, voltava tarde. Sempre cheirava a bebida cara e perfume feminino. Começou a reclamar que meus jantares eram sem graça, que nosso quarto era um buraco de rato e que minha roupa era de caipira. Eu tentava aguentar, dizia para mim mesma que era estresse do trabalho. O clímax foi aquela noite chuvosa fatal. Naquele dia eu pedi folga do trabalho para ir à consulta médica. O médico, olhando a tela do ultrassom, sorriu e disse: "Parabéns, são gêmeos. 2 sacos gestacionais, batimentos cardíacos saudáveis." Segurando o resultado do ultrassom, eu chorei de felicidade. Todas as mágoas e cansaço dos últimos 6 meses pareceram desaparecer. Corri para casa, comprei um pequeno buquê de flores, preparei os pratos favoritos dele, arrumei a mesa e fiquei esperando. Queria fazer uma surpresa. Acreditava que a chegada de 2 anjinhos ia trazer de volta a ele o marido carinhoso e amoroso de antes. 22, meia-noite. O jantar esfriou. A chuva lá fora aumentou. Trovões ribombavam. Raios cortavam o céu. A chave rangeu na fechadura. Entrou o Arthur. Ele nem tirou os sapatos molhados, entrou direto no meio do quarto. Não cheirava a álcool, só uma sobriedade assustadora. O Arthur olhou para o jantar frio na mesa, depois para mim, que escondia atrás das costas a imagem do ultrassom. No rosto dele não havia sombra de emoção. Ele jogou na mesa de madeira instável uma pilha de papéis. "Assina." Eu fiquei paralisada. A imagem do ultrassom atrás das costas amassou. Aproximei e peguei os papéis. 4 palavras do pedido de divórcio, impressas em negrito, me acertaram nos olhos. A cabeça rodou, zumbiu nos ouvidos. "Arthur, o que é isso? Você está brincando? Nós estamos bem." "Quem te disse que estamos bem?" Rosnou o Arthur, arrancando a gravata e jogando na cadeira. "Estou farto dessa vida miserável. Farto do cheiro de óleo barato no seu cabelo. Farto desse buraco de rato que vaza. Farto de contar centavos todo mês para o aluguel. Eu sou homem. Tenho ambições. O que você pode me dar além desses jantares com repolho cozido?" Eu fiquei paralisada. O corpo todo tremia. As palavras do Arthur eram facas cortando meu coração. "Você arrumou outra?" Perguntei. A voz travou na garganta. O Arthur não desviou. Levantou o queixo. O olhar cheio de crueldade e sede de poder. "Sim, ela é a única filha do presidente do conselho da corporação onde eu trabalho. Ela me ama. Ela pode me dar a cadeira de diretor de filial numa noite. Pode me dar carro, mansão. Pode me dar o que você, mesmo vendendo a vida inteira, nunca vai me dar. Na semana que vem, a família dela chega dos Estados Unidos para discutir o casamento. Não posso mais esperar. Vamos acabar com isso." Eu olhava para o homem à minha frente, estranho, cruel, baixo. Ele vendia abertamente 7 anos de nosso casamento por riqueza e glória. A mão onde eu escondia a imagem do ultrassom tremia. Um instante atrás eu queria gritar para ele: "Vamos ter filhos. Você não tem medo de cometer esse pecado?" Mas olhando nos olhos frios dele, eu despertei. Se eu contar sobre a existência dessas crianças, o que ele vai fazer? Um homem pronto para pisotear a esposa para subir? Vai permitir que 2 filhos fora do casamento atrapalhem seu caminho? Ou vai me forçar a abortar? Ou algo ainda pior? Aquela família rica vai tirar as crianças de mim por dinheiro e me jogar na rua de mãos vazias? Não, de jeito nenhum. Meus filhos, eu mesma vou protegê-los. Um homem tão sedento de glória e lucro como ele nunca vai merecer ser pai deles. O Arthur tirou do bolso do paletó um cartão bancário e empurrou para mim. "Nesse cartão tem R$1 milhão. Considere compensação pela sua juventude. Dá para você encontrar moradia nova, viver confortável alguns anos. Pega, assina e arruma suas coisas. Sai hoje mesmo. Não complica." Eu olhei para o cartão dourado brilhante sobre o pedido de divórcio. R$1 milhão. 7 anos da minha juventude. Amor. Sacrifícios agora avaliados baratinho em R$1 milhão.
Curvei os lábios num sorriso. Um sorriso que fez o Arthur franzir a testa sem entender. Estendi a mão devagar, peguei a caneta da mesa. Minha mão não tremia mais. Respirei fundo, coloquei todo o meu orgulho e raiva na ponta da caneta e assinei com um risco largo na linha do cônjuge. Peguei o pedido, empurrei para ele, depois peguei o cartão e joguei na cara do Arthur. O cartão de plástico acertou a bochecha dele e caiu na poça de água da chuva no chão. Pega seu dinheiro sujo e compra com ele glória e posição. Minha juventude é inestimável. Você não merece compensá-la. A partir deste momento está tudo acabado entre nós. Morra, não nos veremos. Virei, peguei a mala pequena com algumas roupas de trabalho, vesti o impermeável fino e saí pela porta. A chuva chicoteava o rosto, o vento gelado penetrava até os ossos. Eu andava sozinha na escuridão da noite. Numa mão a mala, na outra abraçando firme a barriga ainda plana. Lágrimas se misturavam com a água da chuva, salgadas e amargas. Naquela noite jurei para o céu de São Paulo, trovejando com a tempestade. Jurei que sobreviveria, daria à luz essas crianças, criaria elas como as pessoas mais orgulhosas. E se um dia esse traidor aparecesse de novo, eu o faria pagar pela baixeza. O táxi freou bruscamente diante dos portões do condomínio, interrompendo minhas lembranças. Peguei Ana no colo adormecida e, segurando Miguel pela mão, saí do carro. Hoje em São Paulo não chovia. Amanhã seria um novo dia. E eu sabia que a partir de amanhã uma verdadeira tempestade cairia na porta da minha casa. Passaram 3 dias daquela noite turbulenta no restaurante. 3 dias desde que joguei o chip antigo no lixo, bloqueando todos os meios possíveis de contato com os ex-colegas. Eu sabia que com o poder e os contatos do Arthur encontrar meu endereço ou a escola das crianças, era só questão de tempo. Mas eu não me escondia. Como sempre, ia para o trabalho, levava e buscava as crianças, me preparando moralmente para o confronto direto e inevitável. O jardim de infância Solzinho ficava no fundo de uma rua tranquila e verde em Moema, à sombra de árvores frondosas. Naquele dia à tarde, o céu sobre São Paulo estava nublado. O vento sussurrava nas folhas. Cheguei no meu scooter habitual, aos portões da escola às 16h30. Mal virei na rua, vi um Mercedes Maybach, preto brilhante estacionado de forma que ocupava quase metade da via. O aparecimento de um carro tão luxuoso num jardim de infância particular comum logo chamou a atenção de muitos pais e moradores. Ao lado do carro havia uma pequena banca de bebidas da tia Maria, uma senhora de 60 anos, animada, que vendia ali havia 10 anos e conhecia de rosto cada pai, cada criança. Do ponto de vista da tia Maria, os eventos daquele dia se desenrolavam como um seriado de suspense. Meu Deus, perdoa. Essa máquina preta está aqui desde as 2 da tarde. Eu, velha, fico sentada, comendo sementes, mas não tiro o olho dela. A porta abre, sai um rapaz todo arrumado de terno caro, cheirando a perfume a 1 quilômetro, e ele fica andando de um lado para o outro na frente dos portões, olhos cravados na cancela. Quando chegou a hora de buscar as crianças, elas saíram em bando, e ele grudou no portão, olhando fixo para os gêmeos da Débora, para o Miguel e a Ana. Acena para eles. Tira do saco 2 caixas enormes de brinquedos, azul e vermelha, e fica chamando. Miguel, Ana, venham para o papai. As crianças se assustaram, ficaram verdes, se apertaram na educadora, e a educadora Ira as segurava firme, não abria a cancela. O rapaz franziu a testa, enfiou a mão no bolso, queria subornar o segurança com dinheiro para entrar. Eu já via que a coisa estava feia. Queria espantar ele com a vassoura quando a Débora chegou no scooter. Os olhos dela naquele momento eram afiados como faca. Eu, velha, olhei e fiquei gelada. Tudo foi exatamente como a tia Maria viu. Quando parei o scooter no descanso, o sangue ferveu em mim. O Arthur estava agarrado nas grades do portão, tentando atrair as crianças assustadas com brinquedos caros, que se escondiam atrás da educadora. Ao me ver, a Ira pareceu tirar um peso dos ombros. Pegou Ana no colo depressa e, levando Miguel, recuou. Eu me aproximei dos portões com passos largos, jogando o capacete no banco do scooter com um baque. Arthur, que circo você está armando aqui? O Arthur estremeceu e se virou. No rosto dele passou um lampejo de confusão, mas ele logo recuperou o ar arrogante.
Ajeitou os óculos, puxou o paletó. Débora, você chegou? Eu só vim visitar as crianças. Passaram 3 dias. Você trocou de número, saiu do emprego antigo. Tive de contratar um detetive para encontrar essa escola. Trouxe conjuntos de Lego para eles, edição limitada. Todas as crianças adoram. Olhei para as 2 caixas enormes de brinquedos jogadas nos degraus. Depois olhei direto no rosto do autoproclamado pai. Você acha que seus brinquedos significam alguma coisa aqui? Abre os olhos e olha. Você assustou as crianças. Ira, por favor, leve as crianças de volta para a sala. Esperem um pouco e, por favor, não deixem estranhos se aproximarem. A educadora acenou e levou Miguel e Ana depressa para dentro. Quando as figurinhas deles sumiram no corredor, eu me virei para o Arthur. Ao redor já começavam a se juntar e sussurrar outros pais. A tia Maria da banca aguçou os ouvidos. Eu não me importava. Quem devia ter vergonha aqui não era eu. Você contratou um detetive para nos vigiar, diretor-geral de uma grande corporação, agindo como um perseguidor desprezível. Eu te avisei no restaurante. Não fale assim comigo, sibilou o Arthur, aproximando-se e baixando a voz para os estranhos não ouvirem. Desprezível. Você escondeu meus filhos por 5 anos. Fez eles estudarem nessa escola apertada e pobre, usarem roupa barata de feira. Você chama isso de nobreza, Débora? Acorda. Olha em que carro eu ando. Como estou vestido. Posso transferir eles para a melhor escola bilíngue da cidade. Todo dia um motorista particular vai levar. Imóveis no meu nome dão para eles viverem no luxo a vida toda sem trabalhar. Você é mãe, como pode privar os próprios filhos de um futuro brilhante por causa do seu egoísmo? As palavras do Arthur saíam lisas, como se ele tivesse decorado. Na cabeça dele, dinheiro era todo poderoso. Ele usava dinheiro para comprar posição. E agora achava que podia comprar sentimentos de parentesco, comprar o direito à paternidade que jogou no lixo 5 anos atrás. Cruzei os braços no peito e ri. A risada, no meio do dia cinzento, soou amarga e sarcasticamente. Futuro brilhante. O que você chama de futuro brilhante? Viver no luxo, mas chamar de mãe outra mulher? Herdar imóveis, mas viver sempre com medo de ser rejeitado pela família da sua esposa? Arthur, você esqueceu uma coisa muito simples. Dei um passo à frente, cravando meu olhar frio nos olhos dele que tentavam parecer autoritários. Criança, quando cresce, precisa de leite materno. Precisa de alguém que não dorme de noite, que coloca compressa fria quando a febre sobe a 40. Precisa de alguém que segura a mão nos primeiros passos. 5 anos atrás, quando eu passava a noite no hospital com eles vomitando, onde você estava? Quando eu contava centavos para comprar leite, onde você estava? Ah, sim, você estava ocupado usando ternos caros, andando em carros de luxo e bajulando, arrumando a barra do vestido da sua esposa rica. E daí que meus filhos usam roupa barata? Ela sempre está limpa e cheira a sol. E daí que eles vão para uma escola simples? Aqui os professores gostam deles. Ensinam a dizer obrigado e por favor. São crianças educadas e orgulhosas. E você? Você está coberto de marcas, mas por dentro fede a covardia e traição. O que você pode ensinar aos meus filhos? O Arthur engasgou de raiva. O rosto ficou vermelho de humilhação. Levantou a mão, parecia que ia me bater, mas parou ao ver o olhar afiado da tia Maria e dos seguranças que olhavam fixo para ele. Baixou a mão, fechando o punho. O que você disser? Sangue é algo que não se muda. Corre meu sangue neles, e a lei reconhece meu direito à paternidade. Se você não cooperar, vou entrar na justiça pela guarda. Com minhas possibilidades financeiras, nenhum juiz vai dar 2 filhos para uma mãe solo de renda baixa. Era o último trunfo dele. Usar a lei e o dinheiro para ameaçar a mãe. Talvez se fosse outra mulher mais fraca no meu lugar, ela cairia de joelhos, chorando e implorando. Mas o Arthur errou o adversário. Ele ainda achava que eu era a estudante ingênua e obediente de 5 anos atrás. Eu não me abalei, só inclinei ligeiramente a cabeça, olhando para ele com pena. Entrar na justiça? Ótimo. Eu só aprovo. O que você disse? Eu disse. Entra na justiça. Manda o pedido. Contrata os melhores advogados. Mas, Arthur, antes de escrever o pedido, pensa bem. Assim que o processo começar, os jornais vão estampar manchetes sobre o diretor-geral que abandonou sem piedade a esposa grávida de gêmeos
para casar com a herdeira da corporação. O que vai acontecer com as ações da sua empresa? Seu sogro, o homem que valoriza demais a reputação, o que vai pensar do genro sem vergonha? E sua esposa atual, ela vai permitir que você traga para casa 2 filhos fora do casamento para dividir a herança? O rosto do Arthur ficou branco como papel na hora. Suor frio brotou na testa. Minhas palavras eram agulhas venenosas cravadas no ponto mais dolorido dele. O Arthur tinha medo de perder os filhos, mas 10.000 vezes mais medo de perder a cadeira de diretor-geral e a fortuna enorme. Você acha que sou burra? Você quer levar as crianças não porque ama elas. Você só está obcecado com o aparecimento delas. Tem medo de que elas ameacem seu ninho familiar falso? Quer escondê-las em algum lugar sob seu controle para me calar. Mas você errou. Não vou te entregar as crianças e não preciso de 1 centavo do seu dinheiro sujo. Se você ousar se aproximar mais uma vez da escola dos meus filhos, eu mesma vou mandar todos os documentos, prontuários médicos da gravidez de gêmeos e aquele pedido de divórcio de 5 anos atrás direto para a mesa do presidente do conselho do seu sogro, e vamos ver quem vai ficar sem nada nesse jogo. Dizendo isso, sem olhar para o rosto do Arthur que passava de branco para cinza, me virei e entrei no pátio da escola. Na rua, o Arthur ficou parado como estátua de barro molhada. Olhava com olhos trêmulos para minhas costas. As mãos dele estavam cerradas até sangrar, mas ele não conseguia mais pronunciar nenhuma ameaça. Um instante depois, ele entrou furioso no carro de luxo, bateu a porta e saiu cantando pneu, deixando uma nuvem de fumaça e olhares de desprezo dos espectadores. Peguei Miguel e Ana com a educadora. As crianças me abraçaram forte pelo pescoço. Coloquei os capacetes neles, liguei o scooter e entrei no fluxo animado do rush da tarde. O vento bagunçava meu cabelo. No peito estava apertado, mas ao mesmo tempo eu sentia uma liberdade incrível. A primeira batalha eu ganhei, cortando os caminhos de retirada do Arthur, mas eu sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. A noite na nossa apartamento de 3 quartos de 60 quadrados metros passou tranquila. O apartamento não era muito grande, mas eu o deixei aconchegante, cheio de luz e plantas. Num canto da sala tinha um grande estante de livros, cheio de contos infantis. No chão, um tapete macio onde as crianças costumavam se esparramar brincando. Tudo nessa casa respirava calma, atmosfera de segurança absoluta que eu construí com esforço durante 5 anos para proteger as crianças das tormentas da vida. Mas hoje parecia que uma rachadura pequena apareceu nessa atmosfera. Depois do jantar com salmão grelhado favorito e sopa de legumes do mar, Miguel e Ana não correram para a sala ver desenhos como de costume. Ana, abraçando o ursinho de pelúcia, veio atrás de mim na cozinha e ficou na porta, me observando lavar a louça. Miguel sentou na cadeirinha de alimentação que já estava pequena para ele, apoiando o queixo nas mãos, olhando pensativo as gotas de água no copo de vidro. As crianças são muito mais sensíveis do que os adultos pensam, especialmente gêmeos criados sem amor paterno. Eles têm uma antena invisível que capta a preocupação da mãe. Os eventos no restaurante e a briga de hoje nos portões da escola não podiam passar tão fácil para crianças de 5 anos. Sequei as mãos, tirei o avental, pendurei e me aproximei, peguei Ana no colo e sentei na cadeira em frente ao Miguel. Eu sabia que chegara a hora de responder as perguntas que eu mais temia. Meus tesouros, o que aconteceu hoje? A sopa estava sem graça ou alguém na escola magoou vocês? Ana se aninhou no meu pescoço e sussurrou. Mamãe, aquele tio do carro grande hoje. Quem é ele? Por que ele sabe meu nome e o nome do Miguel? Ele comprou brinquedos grandes, mas eu tenho medo dele. Acariciei suavemente as costas dela. O coração apertou. Olhei para o Miguel. Ele estava sentado reto. O olhar sério, de adulto, estava fixo em mim. Mamãe, aquele tio disse que é nosso pai. É verdade, mamãe? A pergunta do Miguel pairou no silêncio da cozinha, pesada como pedra. Embora eu previsse a situação, ouvir a palavra pai da boca do próprio filho fez um nó na garganta. O que responder? Dizer que aquele homem realmente era o pai biológico deles, mas que abandonou nós por dinheiro. Dizer que ele era um traidor baixo, um monstro com aparência de homem bem-sucedido. Se eu plantasse ódio nas almas puras deles, eles cresceriam com corações feridos. Seriam inseguros, carregariam o complexo de filhos abandonados.
Eu não queria que meus filhos se tornassem arma de vingança. A pureza deles não merecia ser manchada pelos pecados dos adultos. Mas mentir eu também não podia. Mentira. Só destruiria a confiança absoluta que as crianças tinham em mim. Respirei fundo, sorri suavemente e peguei a mão do Miguel. Miguel, Ana, escutem a mamãe. No mundo, cada família é diferente. Tem famílias com avós, avós, pai e mãe. Tem famílias só com pai. E nossa família é uma família de super-heróis, onde tem só a mamãe e vocês dois. Lembram? As crianças acenaram ao mesmo tempo. Isso eu ensinava desde que eles começaram a entender o mundo, para que não se sentissem privados ao verem outros pais buscarem os filhos na escola. Aquele tio hoje, ele realmente é a pessoa que criou vocês junto com a mamãe? Ana arregalou os olhos surpresa. Miguel piscou várias vezes. Mas ser família não é só gerar um ao outro. Um dia eu e aquele tio caminhamos pela mesma estrada, mas depois ele quis ir para as montanhas e a mamãe para o mar. Nossos objetivos na vida ficaram diferentes, então decidimos seguir caminhos separados. Ele tem a vida dele, e a mamãe tem a dela junto com vocês. Mas por que ele veio até nós então? Ele queria levar vocês para outro lugar. Sim, mamãe? Perguntou Miguel. Na voz dele havia cautela. A mãozinha apertou mais a minha. Acariciei suavemente os dedinhos tensos dele. A preocupação do menino me tocava, e ao mesmo tempo me enchia de orgulho. Ele tentava proteger nosso ninho pequeno, como um homenzinho. Ele veio porque talvez tenha ficado curioso de ver como cresceram os super-heróis da mamãe. Comprou brinquedos porque queria conhecer. Mas escutem com atenção. Seja quem for, conhecido ou estranho, se quiser levar vocês sem o consentimento da mamãe, isso é errado. Vocês têm o direito de recusar, não pegar brinquedos e não ir com ele. Só precisam lembrar de uma coisa. Ninguém no mundo pode nos separar só se a mamãe parar de respirar, e até lá a mamãe vai proteger vocês até o fim. Não precisa. A mamãe tem que viver 1000 anos, exclamou Ana e me abraçou forte pelo pescoço, limpando lágrimas e ranho na minha blusa. Miguel escorregou da cadeirinha, veio e me abraçou pela cintura. A voz dele era tão firme que lágrimas vieram aos meus olhos. Não preciso dos brinquedos daquele tio e pai, eu não preciso. Só preciso da mamãe. Quando eu crescer, vou comprar uma casa grande para a mamãe e bater em qualquer um que fizer a mamãe chorar. As lágrimas que segurei tanto tempo finalmente rolaram. Não eram lágrimas de fraqueza ou mágoa, eram lágrimas de felicidade ilimitada. Apertei forte os dois corpinhos quentinhos. O cheiro suave de shampoo infantil lavou todo o cansaço e amargura. O Arthur podia ter mansões bilionárias, carros de luxo, poder de mandar no mercado, mas ele era pobre no reino do amor. Nunca teria confiança absoluta, abraços tão fortes e incondicionais. Minha explicação naquela noite não distorceu a verdade e não plantou ódio. Só tracei uma linha clara na consciência das crianças. O Arthur era um estranho ligado a eles pelo sangue, mas não era membro da família. O direito à paternidade não está em ter fornecido um espermatozoide 5 anos atrás, mas nos 5 anos de noite sem dormir, em cada papa cozida, em cada fralda trocada. Naquela noite, depois de ler o conto e ver que as crianças dormiam profundamente, saí para a varanda e servi um copo de água. A cidade noturna brilhava com luzes. Eu sabia que, expulsando Arthur hoje, cortei as tentativas dele de se aproximar das crianças. Mas um homem encurralado e ferido no vivo não ia ficar de braços cruzados, especialmente quando tinha outra força por trás. Mal pensei nisso quando o celular na mesinha de centro da sala vibrou e acendeu de repente. O relógio marcava exatamente 23. O número na tela era desconhecido, mas tão bonito que dava para ver que pertencia a uma pessoa rica. Um pressentimento frio me atravessou. Aproximei, peguei o telefone e apertei o botão de atender. A verdadeira batalha vinda da sombra começava a se mostrar. A vibração do telefone no meio da noite sempre carrega uma pressão invisível. No apartamento estava tão quieto que eu ouvia o zumbido constante do ar-condicionado no quarto das crianças. Passei o dedo na tela e levei o telefone ao ouvido, mas não apressei em falar. Do outro lado da linha pairou uma pausa de alguns segundos. Só se ouvia uma respiração leve e música lounge baixa ao fundo. Obviamente quem ligava queria jogar um jogo psicológico, me fazer falar primeiro e tomar a iniciativa, mas eu estava acostumada com paciência. Fiquei calada e esperei.
Finalmente, quem estava do outro lado cedeu. Ouviu-se uma voz feminina, clara, polida até o som aristocrático, mas que não escondia a arrogância e o desdém inatos. É a Débora? Entendi certo? Sim. Posso saber quem fala? Uma risadinha leve que soou no fone estava cheia de desprezo descarado. Vou me apresentar breve. Sou a Cristina, esposa legítima e a pessoa que segura a carreira do Arthur nas mãos. Se você não for burra, já adivinhou por que estou ligando a esta hora. Encostei as costas na porta de vidro da varanda. Os cantos dos meus lábios se ergueram ligeiramente. Claro, um escândalo tão grande não podia ficar escondido por muito tempo de uma mulher ciumenta e autoritária como a Cristina. Com certeza ela colocou um rabo no Arthur, ou o comportamento inadequado e pânico dele nos últimos dias entregou tudo. A aparição de 2 filhos idênticos ao marido dela foi um tapa no ego dessa rainha. Ah, olá, Cristina. Tão tarde da noite você mesma liga para a ex-esposa do seu marido. Deve estar tudo bem na sua família. Talvez eu possa recomendar alguns bons advogados de divórcio. Do outro lado da linha, a respiração da Cristina ficou pesada na hora. Minha calma e ironia foram uma surpresa completa para ela. Pessoas acostumadas com o poder do dinheiro acham que basta dizer o nome e todos abaixo do status delas vão tremer e se curvar. Segure sua língua, sibilou a Cristina entre dentes. A máscara de elegância dela começou a rachar. Não ligo para ouvir sermão de fracassada. Já pesquisei sobre você. Mãe solo. Gerente de nível médio numa empresa de mídia qualquer, vive em apartamento de financiamento. Você acha que usando esses 2 ilegítimos vai entrar na minha família e chantagear meu marido? Você sonhou alto demais. Ilegítimos. Essas palavras acenderam uma chama de raiva em mim. Mas fechei os olhos, segurei a fúria, transformando-a em gelo afiado. Na luta contra quem enlouquece de ciúme, a melhor arma é o frio absoluto. Cristina, você pesquisou muito bem, mas parece que seus detetives trabalharam mal. Se eu quisesse chantagear vocês, teria levado as crianças no casamento de vocês 5 anos atrás, e não esperaria até agora. O que seu marido descobriu por acaso sobre a existência dos meus filhos é só castigo divino pelos pecados dele. E o fato de ele não dormir à noite e buscar encontro com eles é algo que você precisa resolver em casa, dando uns tapas para educar o marido. E não me ligar latindo no telefone. Como você ousa me insultar? Gritou a Cristina no telefone. Do outro lado ouviu-se o som de vidro quebrando. Escuta aqui, essa corporação pertence à minha família. Tudo o que o Arthur tem hoje, ele deve a mim. Eu posso levantar ele e posso pisotear ele na lama. E com você é a mesma coisa. Se não se comportar direito, vou fazer você não encontrar emprego em São Paulo. Vou fazer você e as crianças viverem pior que mortos. E como exatamente você vai me tirar o emprego? Subornando meu chefe ou mandando bandidos para minha casa? Eu ri. Minha risada foi leve e despreocupada. Cristina, você está acostumada a viver no luxo e esmagar pessoas com dinheiro. Por isso acha que todos têm tanto medo de perder como você. Mas esqueceu uma verdade simples. Quem anda descalço nunca tem medo de quem usa sapato. Eu comecei do zero. No pior caso, começo do zero de novo. E você, e seu marido, uma forte mulher de negócios autoritária da alta sociedade, que foi pega encobrindo o marido que abandonou a esposa grávida e ameaçando mãe solo. Quanto às ações da corporação da sua família vão cair se eu mandar a gravação dessa ligação noturna para a imprensa? Do outro lado da linha, de repente, caiu silêncio. Só se ouvia a respiração sufocada da Cristina. Ela não esperava que eu pudesse gravar a conversa. Na verdade, eu não gravei nada. Só jogava com a psicologia dela. Para pessoas para quem reputação e marca da corporação são sagradas, escândalo na mídia é o pior pesadelo. Vendo que ela calava, dei os últimos golpes. Escuta com atenção o que vou dizer agora, porque vou dizer só uma vez. Primeiro, esses 2 filhos são minha carne e sangue. Eles não são meio de ganhar dinheiro nem lixo que você ousa chamar de ilegítimos. Segundo, o que eu cuspi 5 anos atrás nunca vou pegar de volta. Seu marido é tesouro para você. Para mim não passa de um monte de lixo. Quer segurar seu lixo com você, amarra ele bem em casa. Não deixa ele rondar a escola dos meus filhos. Se ele ou você aparecerem mais uma vez na nossa frente, não garanto que a cadeira de diretor-geral dele e a reputação da sua corporação vão ficar intactas. Você, balbuciou a Cristina com voz trêmula.
O desdém inicial dela foi completamente esmagado pela minha dureza e pressão. Considere um conselho amigável de quem já passou por isso. Desejo que você durma bem hoje ao lado do seu marido exemplar. Até logo. Apertei decidida o botão de desligar e imediatamente adicionei esse número na lista negra. Joguei o telefone no sofá, olhando a escuridão densa lá fora. A ligação da Cristina não me assustou, mas me fez entender que para resolver definitivamente esse problema palavras sozinhas não bastariam. Uma inimiga mesquinha como a Cristina e um homem vaidoso como o Arthur nunca iam recuar enquanto não alcançassem o objetivo ou não fossem completamente destruídos. Entrei no meu pequeno escritório, liguei o notebook. A luz brilhante da tela iluminou meu rosto frio. A Cristina estava certa em uma coisa. Ela pesquisou sobre mim, mas viu só a casca externa. Achava que eu era só gerente de nível médio numa pequena empresa de mídia. O que nem a Cristina, nem o Arthur, nem todo o mundo dos negócios dessa cidade sabiam era que a dona de 30% das ações da construtora Monólito, parceira estratégica-chave que detinha o contrato vital com a corporação da família da Cristina, era uma mulher com o nome modesto Débora Mendes. Nos últimos 5 anos, eu não fui só mãe. Trabalhei como louca, usando um pequeno capital ganho em projetos pequenos e a mente afiada de formada em economia com diploma vermelho para investir. Agi anonimamente, criando uma rede financeira sólida para proteger meus filhos. Abri o arquivo secreto com as condições do contrato da corporação do Arthur. Os cantos dos meus lábios se curvaram num sorriso perigoso. Arthur, Cristina, vocês gostam de usar poder para esmagar os outros. Então eu vou deixar vocês provarem como é quando o poder sufoca vocês mesmos. O som das teclas ecoava no silêncio da noite. O jogo de xadrez para derrubar começara. A contagem regressiva para os dias mais turbulentos dessa família arrogante de oligarcas começou exatamente agora, manhã de segunda-feira. O ar de São Paulo estava denso com gases de escapamento e a correria de gente indo para o trabalho. Depois da ligação noturna com ameaças da Cristina, eu tinha certeza de que ela não ia ficar de braços cruzados. A herdeira acostumada a mandar e esmagar pessoas com dinheiro não podia engolir a ofensa de que uma mãe solo a humilhasse ao telefone. E eu estava certa. Mal deixei as crianças na porta da escola infantil, trocando algumas palavras com a educadora Ira para garantir, virei o scooter. Assim que saí no cruzamento, um Range Rover branco com vidros totalmente escuros saiu voando e bloqueou meu caminho. Ouviu-se o chiado de freios. Se eu não tivesse segurado o guidão, teria caído. A porta do carro se abriu. Primeiro saiu o Arthur com o rosto cansado e tenso. Logo atrás dele uma mulher de uns 30 anos. Magra, mas da cabeça aos pés vestida em marcas. O rosto sob uma camada grossa de maquiagem escondia a aspereza e crueldade atrás de óculos escuros grandes. Era a Cristina. Naquele mesmo cruzamento, a tia Maria da banca de bebidas foi testemunha novamente de um confronto inflamado. Para uma pessoa que morava no bairro havia dezenas de anos, cenas de ciúme ou acerto de contas com devedores não eram novidade, mas um confronto assim, impregnado de cheiro de dinheiro grande e ódio da alta sociedade, era raro. Mãe de Deus, logo cedo um rebuliço desses. Essa máquina branca bloqueou o caminho da Débora. Do carro saiu aquele mesmo bonitão de antes, mas hoje com a esposa. Não precisa se apresentar. Pelo jeito de andar, queixo empinado para o céu e bolsa de couro de crocodilo. Eu, velha, entendi na hora. Ricaça com personalidade. Tirou os óculos escuros, mediu a Débora de cima a baixo como se olhasse um micróbio. Aquele rapaz puxava a manga dela, tentava acalmá-la, e ela empurrou a mão dele com força. Eu fico na minha mesa com chá de R$ 100, e o coração batia pensando, agora vai começar briga, vão arrancar cabelo uma da outra, mas a nossa Débora está calma como uma cobra. Parou o scooter no descanso, tirou o capacete, cruzou os braços no peito e olha direto no rosto desse casal. Palavra de honra. A aura dela naquele momento simplesmente esmagou aquela dama emperiquitada. Tudo foi exatamente como a tia Maria descreveu. Eu não me assustei e nem recuei. Desliguei o motor calmamente, tirei a chave, cruzei os braços no peito e fiquei esperando que espetáculo esse casal ia encenar. Então é você, Débora. Na vida real parece ainda mais lamentável e acabada do que nas fotos que o detetive me mandou.
A voz da Cristina era alta e propositalmente forte para que os pedestres parados para olhar ouvissem tudo. Ela queria usar a opinião pública para me expor como uma amante descarada, usando crianças para chantagear. Uma mulher com um pingo de autorrespeito, que foi abandonada pelo marido 5 anos atrás, deveria ter se enfiado num buraco e não aparecer. E você ousou trazer seus filhos para o lado e chantagear meu marido. Não tem vergonha? O Arthur, parado ao lado, empalideceu e puxou a esposa pelo cotovelo baixinho. Cristina, fala mais baixo. Tem muita gente aqui. Não é bom. Vamos para aquele café e conversamos. Débora, você pode entrar um minutinho? Precisamos resolver isso de uma vez. Resolver de uma vez? Curvei os lábios. Olhei para o café vazio do outro lado da rua. Depois parei o scooter no descanso e fui em frente. Não me importava de ser motivo de riso para a multidão. No canto mais distante do café, a Cristina, sem se dar ao trabalho de pedir bebidas, jogou com força a bolsa de 2 milhões na mesa. Tirou de dentro uma pasta com documentos e atirou na minha direção. Sou mulher de negócios. Não gosto de rodeios. Aqui está o encaminhamento para exame de DNA na clínica internacional que minha família escolheu. Não acredito que essas crianças ilegítimas são do Arthur, uma intrigante como você, sabendo que o Arthur agora é diretor-geral, com certeza arrumou 2 crianças de rua, fez plástica nelas para ficarem parecidas com meu marido e agora chantageia a gente. Se você tiver coragem, amanhã mesmo traz elas na clínica para fazer os exames. Olhei para a pasta na mesa, depois para o Arthur. Ele baixou a cabeça, sem coragem de olhar nos meus olhos. Então era assim que ele explicou tudo para a esposa. Não teve coragem de confessar que abandonou sem piedade a esposa grávida de gêmeos. Foi tão covarde que jogou toda a culpa em mim, me expondo como uma vigarista baixa para manter a falsa pureza aos olhos da família da esposa. Eu ri. Minha risada clara, mas gelada até os ossos, ecoou pelo salão quieto do café. Arthur, você não para de me surpreender. 5 anos atrás eu achava que você era só um carreirista. Não esperava que em 5 anos você evoluísse para um covarde desses, se escondendo atrás da saia da esposa e sem coragem de reconhecer o próprio sangue. Cirurgia plástica em crianças de 5 anos para chantagear. Cristina, você tem imaginação fértil. Deve ter visto muitos seriados. Cala a boca. Vai fazer o teste ou não? Fala uma palavra. Se recusar, é porque a consciência não é limpa. Vou chamar a polícia agora e te acusar de chantagem e fraude, sibilou a Cristina. A arrogância dela, ao bater de frente com o desafio, fez ela perder todo o falso controle. Peguei devagar o encaminhamento do teste, girei nas mãos. Eu entendia perfeitamente que não importava o que eu dissesse, uma mulher suspeita e autoritária como a Cristina nunca ia acreditar enquanto não visse o papel com o selo vermelho. E, honestamente, eu também queria esse papel não para chantagear, mas para usar como arma definitiva, que cortaria todas as intrigas desse casal. Levantei os olhos, joguei o papel de volta na mesa e olhei direto nos olhos da Cristina. Tudo bem, eu concordo com o exame de DNA. Você realmente concorda? O Arthur levantou a cabeça bruscamente. Nos olhos dele passou um brilho estranho, de alegria ou de medo. A Cristina cruzou os braços no peito com ar presunçoso. Ela achava que me encurralara e que eu era obrigada a concordar, e tinha 100% de certeza de que o resultado ia me desmascarar. Sim, concordo, mas tenho uma condição. Condição? Quanto você quer pela sua farsa? 1 bilhão. 2. Minha família tem dinheiro suficiente, mas até 1 centavo dar para uma mulher como você suja as mãos. Levantei um dedo e balancei na frente do rosto da Cristina. Minha voz era afiada como lâmina. Não preciso de 1 centavo sujo de vocês. Minha condição é muito simples. Depois que o resultado do exame de DNA provar em 99% que esses 2 filhos são filhos biológicos do Arthur, vocês 2 terão de assinar um acordo juridicamente válido num cartório que eu indicar. Nele deve estar claramente escrito que o Arthur renuncia voluntariamente a todos os direitos paternos, perde para sempre o direito de contestar a guarda, não tem direito de se aproximar, visitar ou de qualquer forma perturbar a vida minha e dos meus filhos. Em caso de violação, ele terá de me pagar indenização moral no valor de todo o pacote de ações que ele possui na sua corporação. Vocês estão prontos para essa aposta? Forte mulher de negócios.
O ar no café congelou. A Cristina arregalou os olhos para mim. Ela não esperava esse movimento de jeito nenhum. Normalmente mulheres que têm filhos de ricos buscam qualquer jeito de forçar Luz a reconhecer a paternidade e dividir bens. E eu usava o próprio teste para tirar para sempre os direitos paternos do Arthur e ainda ameaçava a fortuna dela. Débora, não exagera. Afinal é meu sangue. Como posso assinar um papel renunciando aos meus próprios filhos? Exclamou o Arthur, batendo o punho na mesa. Mas a Cristina olhou para o marido com um olhar fulminante. Ela odiava riscos. O fato de o Arthur ter filhos fora já era humilhação para ela. Se essas crianças realmente fossem dele, ela queria se livrar delas o mais rápido possível, para que ninguém pudesse ameaçar a fortuna que ela controlava. Eu concordo. Se o exame de DNA provar que são filhos dele, eu mesma trago o acordo para você assinar. Vou ficar feliz se você souber seu lugar e tirar esses ilegítimos da vista da minha família. E se o resultado mostrar que você é vigarista, prepara para secar biscoitos. Amanhã às 9 da manhã na Clínica Internacional meu marido vai te esperar. Dizendo isso, a Cristina pegou a bolsa, levantou e acenou com a cabeça para o Arthur seguir. O Arthur olhou para mim com dúvida mais um segundo. O olhar dele estava cheio de contradições, mas no final ele seguiu obediente à esposa autoritária. Olhando o Range Rover, que se afastava, levantei devagar o copo de café preto com gelo sem açúcar e dei um gole. Amargo. Mas o retrogosto era estranhamente doce. A aposta estava feita. A Cristina achava que controlava tudo, mas ela nem suspeitava que o exame de DNA de amanhã seria o detonador que explodiria todo o império de que ela tanto se orgulhava, porque no mundo sombrio dos negócios, eu não era uma pobre mãe solo. Eu era quem segurava o destino deles nas mãos. 5 anos atrás, na noite em que saí com a mala da kitnet que vazava, eu tinha no bolso só R$2.000 de adiantamento. Pobreza, humilhação e traição me deram uma lição sangrenta. Nesse mundo homens podem trair, amor pode trair, mas dinheiro ganho com as próprias mãos nunca te abandona. Os meses de gravidez de gêmeos foram tempo em que vivi como animal selvagem lutando para sobreviver. Trabalhava como contadora, fazia declaração de imposto para 5 ou 6 empresas privadas ao mesmo tempo, trabalhava dia e noite, com olheiras, com barrigão enorme, mas as mãos não paravam de bater no teclado. Graças à inteligência, faro afiado para números e diploma vermelho de economista, conquistei aos poucos a confiança dos diretores mais exigentes. Depois do nascimento de Miguel e Ana, eu não parei, com uma mão balançando o bebê, com a outra mexendo a mamadeira. Estudava o mercado, acompanhava o movimento de ações e investia em imóveis no interior. O destino me recompensou. Meus investimentos arriscados, mas calculados, rendiam lucro em progressão geométrica. Eu não comprava roupas de marca, não comprava carros de luxo para ostentar. Todo o dinheiro eu, através de um amigo muito próximo da universidade chamado André, advogado e especialista financeiro experiente, investi na criação da construtora Monólito, que fornecia materiais de construção de luxo. Fiquei na sombra, sendo só a maior acionista com 40% das ações, e deixei o cargo de diretor-geral para o André. Aos olhos dos outros, eu era só chefe de departamento numa pequena empresa de mídia, morando em apartamento financiado e andando de scooter. Essa camuflagem perfeita garantia uma vida tranquila para mim e meus filhos, onde ninguém enfiava o nariz. E, por ironia do destino, a roda da fortuna girou. A corporação construtora Apex, onde o Arthur era diretor-geral sob o comando do sogro, estava jogando todas as forças no megaprojeto de complexo turístico de luxo fora da cidade. E o fornecedor exclusivo de mármore, do qual dependia todo o cronograma da obra, era ninguém menos que a construtora Monólito. Para assinar esse contrato, o Arthur teve de apostar a própria reputação e a cadeira de diretor-geral perante o conselho de diretores da esposa. Se a Monólito parasse as entregas, o megaprojeto parava. As multas por atraso chegavam a centenas de bilhões de reais. Então, a Apex ficaria à beira da falência e o Arthur seria imediatamente expulso pelo sogro da cadeira. Na noite antes do exame de DNA, eu estava no meu escritório de porta trancada. O abajur da mesa jogava luz quente amarela. Peguei o telefone e disquei o número do André. Sim, André. Como anda o projeto de entregas para a Apex? Do outro lado da linha, ouviu-se a voz calma e profissional do André. Saudações,
Nossa presidente sombra. A primeira partida de mármore da primeira etapa do contrato já está no porto. A Apex está pressionando para carregar. Amanhã eles mandam representante para assinar o termo de recebimento e transferir os 50% restantes da primeira etapa. Por que de repente você se interessou por esse projeto? Normalmente você não se mete nos detalhes. Girei a caneta nas mãos. Meu olhar estava fixo no espaço escuro lá fora. André, não carreguem. Congelem temporariamente essa partida no porto. Congelar. Débora, você está brincando ou falando sério? O contrato está assinado. Se atrasarmos a entrega, a Apex vai processar a gente por descumprimento. A multa não vai ser pequena. O que você está tramando? O André estava extremamente surpreso. Ele sabia que eu era uma pessoa de princípios e nunca brincava com negócios. Respirei fundo. Minha voz ficou fria e decidida. Não estou brincando. Ative a cláusula adicional da página 15 do contrato. A cláusula de força maior por flutuações de mercado e riscos de fornecimento interno. Temos direito de atrasar a entrega por até 15 dias para reavaliação de preço sem sanções. Durante esses 15 dias, quero que você espalhe no mercado o boato de que a Monolito está considerando vender essa partida para o concorrente direto da Apex por preço 20% maior. Débora, espera. Você quer encurralar a Apex? O megaprojeto deles está na fase decisiva. Um dia de parada são prejuízos bilionários. Eles vão enlouquecer, especialmente esse Arthur, diretor-geral deles. Dizem que o sogro já está pressionando ele. Se houver problema com essa partida, a carreira dele acaba. Os cantos dos meus lábios se curvaram num sorriso cruel. É exatamente isso que eu quero, André. Quero encurralar o Arthur numa situação sem saída. Quero que ele sinta como tudo o que ele adora desaba diante dos olhos dele. Faça como eu mando. Todos os possíveis prejuízos financeiros eu cubro com meus dividendos pessoais. Prepara os documentos, espera meu sinal e manda a carta oficial para a Apex por correio expresso. Tudo bem. Não sei quais contas você tem com esse Arthur, mas ao se meter com uma mãe de 2 filhos de sangue frio como você, ele assinou a própria sentença. Vou preparar tudo. Desliguei o telefone, coloquei no suporte. O quarto estava tão quieto que eu ouvia as batidas do meu próprio coração. Eu nunca fui vingativa. Se o Arthur tivesse ficado quieto na cadeira de diretor-geral e não se metido na nossa vida com as crianças, talvez eu deixasse o passado em paz. Mas ele foi ganancioso. Queria manter a riqueza da família da esposa e ainda tirar meus filhos para satisfazer o egoísmo. E o que era pior, a esposa dele, a Cristina, nos insultou cruelmente. Estendi a mão, abri a gaveta trancada da mesa. Dentro havia uma caixinha de madeira pequena. Tirei a folha amarelada de papel. Era aquele mesmo pedido de divórcio. Nele ainda se via minha assinatura profundamente pressionada e as marcas das gotas de chuva daquela noite. Arthur, você avaliou minha juventude e humilhação em R$1 milhão. Amanhã, com o exame de DNA e o contrato da Monolito, vou te mostrar qual é o preço da traição e de abandonar o próprio sangue. É dezenas de milhares de vezes maior que o seu milhão. Dobrei o papel, guardei na bolsa, me preparando para o encontro decisivo amanhã de manhã na clínica. A verdadeira batalha mortal só estava começando. O consultório do Departamento de Pesquisas Genéticas da Clínica Internacional estava banhado de luz branca fria. A atmosfera na sala estava tensa ao máximo, como uma corda esticada pronta para arrebentar ao menor toque. Eu estava sentada no sofá de couro preto, consultando calmamente o e-mail de trabalho no telefone. Na minha frente, a Cristina batia o salto no chão sem parar, fazendo um barulho impaciente. Ela apertava os lábios com força, as mãos amassavam um lenço de marca. O Arthur estava encostado na parede, sem coragem de me olhar. O olhar dele estava preso na porta do laboratório. Suor brotava na testa, embora o ar-condicionado estivesse no 20 graus. 3 dias atrás, eu trouxe Miguel e Ana aqui para colher amostras de cabelo e saliva. O Arthur também doou sangue sob supervisão rigorosa da própria Cristina. Ela tinha medo de que eu trocasse as amostras e pagou uma fortuna para a clínica acelerar o processo e garantir o mais alto nível de confidencialidade. E chegou o momento da verdade. Ouviu-se o clique da maçaneta e saiu o chefe do departamento segurando um envelope branco lacrado. A Cristina pulou para ele como mariposa na chama.
Jogou fora todos os modos de aristocrata e praticamente arrancou o envelope das mãos do médico. O Arthur também deu um passo à frente. A respiração dele ficou entrecortada. "Dá aqui", sibilou a Cristina. Os dedos trêmulos dela rasgaram o lacre. Tirou o resultado com o selo vermelho da clínica. O olhar enlouquecido correu rápido pela conclusão. Eu continuava sentada, dando um gole no chá quente que a enfermeira acabara de trazer. Não precisava olhar o papel. Bastava ver como o rosto da Cristina mudou para entender que o espetáculo acabara. Num instante, o rosto empoado dela ficou branco como o de defunto. Os olhos se arregalaram. Ela encarou o número impresso em negrito. Os lábios tremiam. Ela não conseguia pronunciar nenhum som coerente. "Cristina, qual é o resultado?" É verdade." O Arthur se aproximou, a voz tremendo. Estendeu a mão para o papel. Paf! Um tapa ensurdecedor ecoou por todo o consultório. A Cristina deu um tapa com toda a força no rosto do Arthur, fazendo os óculos dele voarem e se quebrarem. 5 marcas vermelhas dos dedos ficaram impressas na bochecha do respeitável diretor-geral. "Traidor, você ousou mentir para mim. Disse para minha família que teve só um casamento curto, sem filhos, sem obrigações. Então o que é esse 99% de paternidade? E você deixou 2 filhos fora do casamento para agora a mãe deles vir chantagear minha família e me desonrar. Covarde!" A Cristina gritava como louca, jogando o resultado do DNA direto no rosto do Arthur. As folhas brancas voaram pelo chão. O Arthur, apertando a mão na bochecha, ficou parado como estátua, completamente esmagado pela humilhação diante da ex-esposa. Não ousava contestar. Nos olhos dele vi uma mistura estranha. Ele estava horrorizado com a raiva da esposa, que segurava o destino financeiro dele nas mãos. E ao mesmo tempo passou por ele um orgulho distorcido secreto de que realmente era pai de 2 filhos saudáveis e bonitos. Levantei devagar, ajeitei a roupa e me aproximei para pegar o original do resultado do chão. O número 99% estava impresso claro e em negrito. Guardei o papel na minha bolsa. "Cristina, você não está gritando com a pessoa certa. Ele te enganou não no fato de ter filhos. Ele foi tão baixo que me abandonou grávida para chegar a tempo no casamento com você. Vocês acharam que casaram com uma barra de ouro, mas na verdade trouxeram para casa um gigolô sem vergonha. Agora a verdade está clara. Esse resultado não é para chantagear, é para cumprir nosso acordo." Tirei da bolsa o acordo juridicamente validado, preparado com antecedência no cartório, e bati com força na mesa de vidro na frente deles. "Leiam. Todas as condições estão escritas. Assinem aqui. O Arthur renuncia voluntariamente aos direitos paternos. Perde para sempre o direito de contestar a guarda ou perturbar a vida dos meus filhos. Cristina, você não quer que a fortuna da sua família diminua. Não quer ver essas crianças, não é? Então faça seu marido assinar." A Cristina respirava pesado. O peito subia e descia. Olhou com olhar fulminante para o acordo. Depois se virou para o Arthur e apontou o dedo para ele. "Assina. Assina agora. Renuncia a esses ilegítimos. Se não assinar, juro que ligo para o meu pai agora e ele te demite do cargo de diretor-geral. Eu te jogo na rua de mãos vazias. Vai morar na calçada." A arrogância da Cristina encurralou o Arthur. Ele levantou os olhos para mim, cheios de impotência e súplica. "Débora, por favor, não me force. É meu sangue. Eu pago qualquer dinheiro, mas não me force a assinar a renúncia dos meus próprios filhos." Dei um passo à frente, cravando meu olhar glacial no rosto do homem que fingia ser pai infeliz. "Sangue. Quando você me expulsou na rua na chuva torrencial, pensou na palavra sangue? Quando caluniou dizendo que eu arrumei crianças de rua e fiz cirurgia plástica nelas para chantagear, pensou na palavra sangue? Chega de teatro, Arthur. Você não sente pena das crianças, sente pena do seu ego. Pega a caneta e assina. Minha paciência está no fim." A Cristina pegou a caneta da mesa, enfiou na mão do Arthur e rosnou com ameaça, sob a pressão esmagadora da esposa rica, a mão trêmula, que 5 anos atrás jogou com indiferença a imagem do ultrassom, agora pegou a caneta. O Arthur, trincando os lábios até sangrar, traçou com mão trêmula sua assinatura torta no acordo. Assim que a assinatura foi posta, peguei friamente o papel, dobrei com cuidado e guardei na bolsa. "Agora está tudo. Pega seu papel e cai fora. E que nem você nem seus filhos apareçam mais na frente da minha família."
senão uso todos os meus contatos para esmagar sua empresa de mídia lamentável. A Cristina ajeitou a roupa, recuperando o ar arrogante de vencedora que acabara de se livrar do lixo com dinheiro e poder. Tirou da bolsa um talão de cheques, rabiscou, rasgou o cheque e jogou na minha direção. O cheque de R$500 mil caiu no chão. Isso é pagamento pelo seu silêncio. Pega e muda sua vida. Uma mulher pobre como você certamente nunca viu tanto dinheiro na vida. Olhei para o cheque no chão e ri. A risada foi alegre e desprezível. Não me abaixei. Levantei o salto afiado do meu sapato e pisei com força no cheque, esfregando no piso de mármore até virar farrapo. Cristina, eu já disse, o dinheiro de vocês é sujo demais. Não pego. Guardem para calmante, porque nos próximos dias sua família vai precisar muito. Dizendo isso, me virei decidida e fui para a saída, deixando para trás a Cristina petrificada pela minha ousadia e o Arthur humilhado, cobrindo o rosto com as mãos. Mal saí dos portões da clínica quando o telefone na minha bolsa tocou. Mensagem do André. Carta oficial sobre a suspensão das entregas de mármore para a Apex enviada. Lá está um pânico. O presidente deles está procurando quem está por trás da Monólito. Levantei a cabeça para o céu azul de São Paulo. Ajeitei de leve o cacho que escapou. O jogo acabou. O papel que protegia meus filhos estava nas minhas mãos. Agora era hora de revelar o verdadeiro trunfo. A vingança mais doce começa. Saindo da clínica com o acordo juridicamente validado assinado pela mão trêmula do Arthur, senti como a pedra que pesava no coração há 5 anos finalmente caiu. De agora em diante, Miguel e Ana pertenciam só a mim para sempre. Ninguém tinha direito, usando laços sujos de sangue, de tirá-los de mim ou ameaçar nossa vida tranquila. No entanto, eu entendia perfeitamente o caráter do Arthur e a mesquinhez arrogante da Cristina. Aqueles que estão acostumados a pisotear os outros nunca vão se conformar com a vítima saindo de cabeça erguida. Eles iam tentar dar o contra-ataque, e eu já tinha preparado o escudo forjado com poder financeiro para rebatê-lo. Como esperado, só 2 dias depois dos eventos na clínica, a tempestade caiu sobre a empresa de mídia onde eu trabalhava como fachada. Na quarta de manhã, mal cheguei no escritório e liguei o computador para aprovar o plano de uma nova campanha publicitária. A Olga Petrovna, chefe do departamento de RH e amiga próxima, que me apoiou nos momentos mais difíceis, entrou correndo no meu gabinete. O rosto dela estava pálido. Débora, você cruzou o caminho de alguém da cúpula? Hoje de manhã, um representante da construtora Apex ligou direto para o nosso diretor-geral. Eles disseram que estão retirando todo o orçamento de patrocínio de R$30 milhões para a série de eventos no fim do ano que estamos preparando. Além disso, deram a entender para outros grandes parceiros do setor que boicotem nossa empresa. Se só a Olga Petrovna hesitou, olhando para mim com pena. Se só a empresa não te demitir, não é Olga Petrovna, completei calmamente, continuando a bater levemente a caneta na mesa. A Olga Petrovna acenou, suspirando pesado. O diretor-geral está furioso. Mandou-me chamar imediatamente no RH para fazer a demissão. Débora, eu sei que você é funcionária valiosa. Só você trouxe tantos contratos grandes para a empresa, mas a influência da Apex é grande demais. Nosso chefe não ousa contrariá-los. O que aconteceu afinal? Talvez eu consiga negociar? Não precisa. Sorri para acalmar a Olga Petrovna e levantei, recolhendo os documentos da mesa. É, pessoal, eles querem usar o poder para tirar o pão da minha boca e dos meus filhos, me forçar a cair de joelhos e implorar por misericórdia. Mas eles erraram. Prepara os documentos. Não quero criar problemas para a empresa. Além disso, eu mesma estava pensando em pedir demissão para me concentrar em projetos pessoais. Saindo da empresa com uma caixa de papelão com coisas pessoais, eu não sentia tristeza nem decepção. Pelo contrário, achava graça. A Cristina era realmente uma mulher limitada. Achava que, tirando meu salário de escritório, me colocaria numa situação sem saída, me forçaria a me arrastar até ela e implorar perdão. Ela não sabia que esse emprego era só para não ficar entediada e esconder minha verdadeira identidade. Mal chamei o táxi quando o telefone tocou. Número desconhecido. Atendi sem duvidar quem era. Então Débora recebeu a ordem de demissão, soou a voz clara e triunfante da Cristina. Eu te avisei.
Em São Paulo, ir contra minha família é o mesmo que cavar a própria cova. Mãe solo desempregada. Logo as contas do apartamento e da escola das crianças vão te esmagar. Quer que eu jogue uns trocados para o sustento? Recostei no banco do táxi. Minha voz era fria e uniforme. Cristina, parece que você tem muito tempo livre. Seu marido está sendo destroçado pelo conselho de diretores por causa da interrupção das entregas no megaprojeto. E você ainda se preocupa com o meu emprego. Melhor se preocupar com a cadeira do Arthur, e não comigo. Você? A Cristina hesitou um instante. Obviamente a carta da Monólito deu um golpe devastador na Apex, mas a arrogância não permitia ceder. Os assuntos da minha corporação não dizem respeito a uma reles como você. Esses pequenos problemas meu pai resolve com um estalar de dedos. E você? Eu quero que conheça a humilhação, que caia de joelhos implorando para mim. Se tiver juízo, entrega a guarda desses ilegítimos para o Arthur e sai dessa cidade. Minha família vai manter-los como 2 cachorrinhos de estimação. É melhor do que morrerem de fome com uma mãe incompetente como você. Então era esse o objetivo final deles. Assinar a renúncia na clínica para despistar, depois por trás usar dinheiro e poder para me forçar a entregar as crianças. Plano baixo e traiçoeiro. Achavam que, encurralada, eu ia me render. Apertei o telefone com mais força. Meu olhar ficou afiado como lâmina no escuro. Cristina, você é confiante demais. Seu pai pode quebrar todos os 10 dedos, mas o problema da Apex dessa vez ele não resolve. Segure firme na cadeira do seu marido, porque amanhã você vai ter de pedir perdão de joelhos para essa reles. Desliguei o telefone sem deixar ela dizer uma palavra. O táxi parou na entrada de um dos centros empresariais mais luxuosos classe A, no centro de São Paulo. Ali ficava a sede da construtora Monólito, empresa que eu fundei e onde detinha todo o poder. Saí do carro, subi os óculos escuros, joguei a caixa de papelão com coisas velhas na lixeira. A máscara de funcionária de escritório foi descartada. A partir deste momento, eu era Débora Mendes, presidente sombra do Conselho da Monólito, a que segurava pelo pescoço a construtora Apex. O hall no 30º andar da Monólito brilhava com luzes de lustres de cristal. Os funcionários em uniforme impecável se moviam silenciosamente. O André, diretor-geral, já esperava na porta do meu gabinete. Ao me ver no terninho branco elegante, mas severo, de salto alto, com ar frio e autoritário, ele sorriu e deu passagem. Senhora Presidente, os representantes da Apex esperam na sala de reuniões há 2 horas. Eles estão sobre brasas. O congelamento da partida de mármore paralisou todo o projeto bilionário deles. O diretor-geral deles, esse Arthur, está me ligando desde cedo, exigindo reunião pessoal com a alta direção. Sentei na minha cadeira de couro. Me virei devagar para olhar a paisagem da cidade pela parede de vidro. Deixe eles esperarem mais 1 hora, André. Que a arrogância deles seja completamente esmagada. Depois traga o Arthur sozinho. Exatamente 1 hora depois a porta do gabinete se abriu e entrou o Arthur. Ele parecia mais lamentável do que nunca. Terno amarrotado, gravata afrouxada, olheiras escuras, rosto sem sangue. A pressão do sogro autoritário e a ameaça de falência sugaram toda a autoconfiança dele. Ele entrou de cabeça baixa. A voz era bajuladora, completamente diferente do tom sarcástico e arrogante do restaurante. Olá, senhora Presidente. Sou o Arthur, diretor-geral da construtora Apex. Represento a corporação e vim pedir que reconsidere a decisão de suspender as entregas. Estamos prontos para aumentar o preço de compra em 10% para compensar as flutuações de mercado. Por favor. O Arthur falava levantando a cabeça devagar. No momento em que o olhar dele encontrou meu rosto, quando viu eu sentada despreocupada atrás da enorme mesa de madeira preta, todas as palavras travaram na garganta. As pupilas do Arthur se estreitaram até virar ponto. Ele recuou 2 passos, tropeçou na cadeira de visitante. A boca abriu, a mão trêmula apontou para mim. Débora, por quê? Por que você está aqui? Você trabalha aqui como faxineira? Não, não pode ser. Ele ainda se agarrava à ilusão estúpida. O homem que sempre desprezou a ex-esposa não conseguia acreditar que a mulher sentada na cadeira principal da Monólito era eu. Sorri. O sorriso era brilhante, mas frio até a medula. Apoiei as mãos na mesa e levantei devagar. Diretor-geral Arthur,
Olhe com atenção para a placa com o cargo na mesa. O Arthur olhou para baixo. Na placa dourada estavam gravadas palavras claras. Débora Mendes, presidente do Conselho de Diretores. As pernas do Arthur fraquejaram. Ele desabou na cadeira. Choque, horror e humilhação torturavam o rosto dele. Naquele momento, toda a máscara falsa de bilionário, presente da família da esposa, foi arrancada diante da mulher que ele abandonara por causa da pobreza. Surpreso, não é? Aquela sobre quem você ria, dizendo que ela não encontrou partido melhor. Aquela que sua esposa demitiu do emprego hoje de manhã. Resultou ser aquela que segura sua carreira nas mãos. O contrato vital da Apex está nas mãos da mãe dos seus filhos, dos quais você acabou de renunciar. Ah, Arthur, foi você quem fez tudo isso. Você criou essa empresa para se vingar de mim? Débora, você enlouqueceu? De onde você tirou tanto dinheiro? Balbuciou o Arthur, suor escorrendo dele. Vingar de você? Eu ri. Minha risada irônica ecoou pelo enorme gabinete. Você se superestima demais. Eu trabalhei, ganhei dinheiro para alimentar 2 filhos que você abandonou para proteger, luz de canalhas como você e sua esposa. E o fato de a Apex ter ficado dependente da Monólito é só resultado da ganância e incompetência de vocês. O Arthur de repente se jogou para a frente, agarrando a borda da minha mesa com as mãos, os olhos injetados de sangue. A voz passou de surpresa para súplica desesperada. Débora, pelos nossos 7 anos de casamento, pelo fato de eu ser pai do Miguel e da Ana, por favor me salva dessa vez. Se a Apex falhar nesse projeto, meu sogro me mata. A Cristina me joga na rua de mãos vazias. Vou perder tudo. Débora, por favor, libera essa partida. Eu prometo. Vou compensar tudo para você e as crianças. Olhando para o homem que se ajoelhava agarrado na borda da mesa, senti náusea. A baixeza dele ultrapassara todos os limites humanos. Quando tinha dinheiro, pisoteava a esposa e exigia entregar as crianças. Quando se viu sem saída, se arrastava, apelando para o dever conjugal e laços de sangue para despertar pena. Eu acenei com a mão, afastando com força as mãos suadas dele da minha mesa. O dever conjugal morreu naquela noite chuvosa, quando você me jogou R$1 milhão na cara. Pai do Miguel e da Ana, o acordo com sua assinatura ainda está no meu cofre. Quando sua esposa ligou e me demitiu, me humilhou e humilhou meus filhos, onde você estava? Você calou como um peixe, com medo de perder sua cadeira, com medo de perder o dinheiro da família da esposa. Por isso assinou obediente a renúncia dos filhos na clínica. Com que cara você agora me pede alguma coisa? Apertei o botão do interfone na mesa, chamando o André. André, traga o contrato com a Apex. O André entrou, colocou na mesa uma pasta grossa. Peguei a caneta dourada e risquei friamente com um grande X a primeira página do contrato. Declaro oficialmente que a Monólito rescinde unilateralmente o contrato de fornecimento de materiais com a construtora Apex. Todas as multas contratuais estamos prontos para pagar. A partida atual no Porto será imediatamente transferida para a Construtora Sul, seu maior concorrente. Ao ouvir a sentença de morte, o Arthur soltou um grito selvagem e se jogou sobre mim como um animal enlouquecido. Mas o André o interceptou rápido, chamou a segurança, que arrastou o diretor-geral humilhado para fora do gabinete. Os gritos do Arthur foram ficando mais fracos e sumiram atrás das portas do elevador. Eu fiquei de pé junto à parede de vidro, olhando o fluxo de carros lá embaixo, pequenos como formigas. A virada estava completa. O comunicado à imprensa da Monólito sobre a rescisão do contrato com a Apex foi publicado exatamente ao meio-dia. Todo o mundo dos negócios de São Paulo ficou em choque. Esse golpe não foi só prejuízo financeiro, foi um golpe mortal na reputação da Apex no mercado. O megaprojeto foi congelado por tempo indeterminado. As ações da Apex despencaram, evaporando bilhões de reais num único dia. E claro, toda a responsabilidade por essa catástrofe recaiu sobre quem assinou a decisão de cooperar com a Monólito. O diretor-geral Arthur, segundo rumores nos círculos de negócios, a reunião de emergência do Conselho de Diretores da Apex naquele dia virou um massacre. O presidente da corporação, pai da Cristina, quebrou de raiva um vaso antigo que valia bilhões de reais bem no meio da sala de reuniões. Ele imediatamente destituiu o Arthur do cargo de diretor-geral e mandou o departamento financeiro investigar as maquinações financeiras pessoais dele durante o mandato para transformar,
Lu em bode expiatório e acalmar os acionistas. Mas a maior tragédia para o Arthur não se deu na sala de reuniões, e sim na mansão luxuosa da esposa. Naquela noite, enquanto eu em casa no tapete macio brincava de Lego com Miguel e Ana, meu telefone tocou de novo. Dessa vez era o número da Cristina, mas a voz já não era a mesma estridente, arrogante, que me oferecia esmola. Atendi, ligando no viva voz. Débora, você me enganou? Você é a presidente da Monólito. Por que não disse? A voz da Cristina estava sufocada, entrecortada por soluços, cheia de raiva e medo. Obviamente a consciência de que a mulher que ela acabara de humilhar, na verdade, segurava o destino da corporação da família dela, a destruiu completamente. Cristina, quando foi que eu te enganei? Eu sempre estive de pé sozinha. Foram vocês, cegos por arrogância e dinheiro, que não se deram ao trabalho de descobrir quem era o verdadeiro adversário. Ainda hoje de manhã você queria que eu caísse de joelhos e entregasse as crianças, e agora sua família está em apuros por causa do egoísmo de vocês e da estupidez do seu marido. Eu te peço, Débora, eu fui cega. Quanto você quer de indenização por dano moral, eu pago tudo. Por favor, tenha piedade da Apex dessa vez. Meu pai está no hospital com infarto. E esse Arthur, esse canalha, eu expulsei de casa, forcei ele a sair de mãos vazias. O pedido de divórcio ele também assinou. Por favor, cancele sua decisão. Eu estou de joelhos implorando. A Cristina soluçava no telefone. O cinismo dela me causou só um sorriso. Ontem ela defendia o marido. E hoje, quando os interesses da família estavam ameaçados, ela o jogou fora sem piedade. Exatamente como o Arthur me jogou fora 5 anos atrás, o karma os alcançou rápido e certeiro. O que se planta, se colhe. Quem traiu por dinheiro, no final foi traído e abandonado por causa de dinheiro. Cristina, negócios são guerra. Aqui não tem lugar para lágrimas. A Monólito já assinou o contrato de transferência da partida para outro parceiro. O papel está assinado, nada se muda. Cuide da sua família. E quanto ao Arthur, o que vocês fizeram ao expulsar, Lu para a rua é problema de vocês, não me diz respeito. Nunca mais me liguem. Desliguei decidida o telefone. Dessa vez todos os problemas do lado da Cristina estavam resolvidos. Ela ia ficar ocupada com a falência da Apex e o divórcio. Não ia ter tempo nem vontade de nos perturbar. Mas o Arthur, eu sabia que um homem que perdeu tudo, carreira e família encurralado, ia tentar um ato desesperado, e o alvo seriam eu e as crianças. Miguel terminou o castelo de Lego, levantou para mim os olhos escuros e calmos. Mamãe, aquele tio ruim foi punido. Sorri e acariciei a cabeça do filho. Um sentimento de leveza e paz encheu meu coração. Sim, meu querido, quem fez coisas ruins e nos machucou vai ser punido com certeza. A partir de hoje, ninguém mais vai nos machucar. Mas eu me enganei. Um homem encurralado às vezes se torna o mais sem vergonha. Naquela noite, quando o relógio bateu 1 da manhã, sobre São Paulo caiu de repente um temporal. Raios rasgavam o céu noturno. O vento batia nas janelas da varanda. A campainha da porta da minha apartamento tocou insistentemente. A campainha no meio da noite soava enlouquecida. Olhei para a tela do interfone. Através da imagem borrada pela umidade, vi o Arthur. Ele estava encharcado até os ossos, roupa em desordem, cabelo grudado na testa. Batia com força na porta metálica, gritando algo ininteligível misturado com o trovão. O mendigo do passado finalmente rastejou até minha porta. A batida na porta, que retumbava no meio da tempestade noturna, não só quebrava o silêncio do prédio como me lembrava um filme de terror barato. Na tela do interfone, o Arthur parecia um animal ferido e enlouquecido. A família da esposa tirou tudo dele. Cartões de crédito bloqueados, carro de luxo tomado, contas bancárias congeladas. Do todo-poderoso diretor-geral, ele caiu em menos de 24 horas para o fundo do poço, virando mendigo e pobre. E no desespero, o único bote salva-vidas ao qual ele tentava se agarrar, por ironia do destino, eram a esposa e os filhos dos quais ele um dia renunciara. Eu não abri a porta. Entrei no quarto, ajeitei o cobertor em Miguel e Ana. As crianças dormiam profundamente. A respiração delas era tranquila. Os sons enlouquecidos de fora não as incomodavam. Voltei para a sala, servi um copo de água morna e sentei calmamente no sofá.
A batida continuava, acompanhada de soluços de um homem adulto. Débora, abre. Eu sei, eu errei. Débora, eu estava errado. Eu sou um canalha. Sou pior que um animal. Abre, por favor, aqui está tão frio. Não tenho mais onde ir. Débora, me deixa ver as crianças. O papai voltou para vocês e para a mamãe. As súplicas lamentáveis vinham pelas frestas da porta. Se fosse outra mulher mais compassiva no meu lugar, talvez tivesse pena e aberto a porta para o homem encharcado ajoelhado. Mas minha compaixão morreu naquela noite em que caminhei grávida na chuva 5 anos atrás. Levantei, me aproximei da porta de entrada, mas não abri a tranca. Fiquei ali, separada dele por uma camada de aço, e minha voz fria e afiada perfurou a escuridão da noite. Chega de gritar. Arthur está incomodando os vizinhos. E, por favor, não se chame de papai aqui. Meus filhos não têm um pai tão baixo. Ao ouvir minha voz, o Arthur pareceu ganhar esperança. Jogou-se contra a porta, encostou o rosto na fresta. A voz tremia e falhava de choro. Débora, você respondeu? Me perdoa. Eu peço perdão de verdade. 5 anos eu vivi como no inferno. A consciência me atormentava o tempo todo por ter te abandonado. Na casa da Cristina, eu era como um cachorro. Me desprezavam e pisoteavam. Fui cego pela glória temporária. Agora sou pobre. Entendi que nesse mundo só você me amou de verdade. Só vocês com as crianças são minha família verdadeira. Débora, você é presidente da Monólito. Você é tão rica. Me salva. Vamos recomeçar do zero. Eu prometo. Vou trabalhar, cozinhar, lavar louça, cuidar de vocês. Vou ser um bom pai para o Miguel e a Ana. Abre a porta, Débora. Bom pai? Eu sorri amargamente, balançando a cabeça diante da falta de vergonha ilimitada desse homem. Arthur, o que é bom pai para você? Aquele que só lembra dos filhos quando é jogado na rua sem um centavo. Quando você era diretor-geral, tentou comprar e tirar meus filhos de mim. Quando sua esposa ligou e nos humilhou, me demitiu onde você estava. Você calou como um peixe, com medo de perder sua cadeira, o dinheiro da família da esposa. Por isso assinou obediente a renúncia dos filhos na clínica. E agora, que está pobre, você faz o papel de homem arrependido que volta para a família. Não acha que esse roteiro é barato e nojento demais? Não, Débora, não é assim. Me forçaram. A Cristina me forçou a assinar. Eu não queria, explicava o Arthur em pânico, batendo os punhos na porta metálica. Chega, gritei alto, interrompendo o espetáculo lamentável dele. Forçaram ou você fez por vontade própria? Você sabe muito bem. Você não ama nem a mim nem as crianças. Você ama só a si mesmo. Você veio hoje até mim não por arrependimento, mas porque sabe que sou presidente da Monólito. Eu tenho dinheiro. Quer se agarrar a mim para continuar vivendo no luxo? Você me considera estação de salvamento? Desculpe, essa estação fechou 5 anos atrás. Cai fora antes que eu chame a segurança para te jogar na rua. O Arthur calou. A verdade nua que eu joguei na cara dele tirou as últimas justificativas. Mas alguns segundos depois a verdadeira natureza do homem encurralado se mostrou. Débora, não me leva ao pecado. A voz do Arthur mudou. De suplicante virou ameaçadora, sibilando entre dentes. Você me levou a isso. Acha que vai viver tranquila? Eu te digo. Pela lei eu ainda sou pai dessas crianças. Mesmo que eu tenha assinado a renúncia, sangue é sangue. Você não tem direito de me proibir de vê-las. Amanhã vou na guarda. Vou escrever nas redes sociais que você é uma mulher cruel que separa pai dos filhos. Vamos ver como você vai ficar na cadeira de presidente quando a opinião pública te amaldiçoar. O cinismo do Arthur não me surpreendeu. Cachorro encurralado sempre morde. Sorri, peguei o telefone e liguei a gravação da nossa conversa. Ótimo. Gravação onde você chorou e confessou que era cachorro da esposa, que foi expulso, e que pede para eu te sustentar. Guardei. Pode escrever o quanto quiser nas redes sociais. Eu vou postar essa gravação junto com sua renúncia dos filhos e aquela imagem do ultrassom de 5 anos atrás. Vamos ver quem a opinião pública vai amaldiçoar. A forte mãe solo ou o homem que se esconde atrás da saia da mulher e vende o próprio sangue. Quer jogar grande? Ótimo, eu jogo com você até o fim. Vamos ver quem perde a cara em São Paulo. Do lado de fora da porta, de repente, ficou silêncio. O barulho da chuva ficou mais forte. Eu ouvia a respiração entrecortada do Arthur.
um gemido desesperado e depois passos cambaleantes se afastando pelo corredor. Ele se assustou. Entendeu que não tinha mais nenhuma arma contra a mulher que ele 5 anos atrás empurrou no abismo. Na manhã seguinte, quando abri a porta para ir trabalhar, no capacho havia uma pequena poça. O Arthur foi embora, deixando para trás o ponto final nas últimas ilusões dele. 3 meses depois do terremoto provocado pela Monólito para a Apex, nossa vida voltou completamente ao normal. Eu não me mudei para a mansão, não comprei carro de luxo. Continuei sendo mãe solo que de manhã levava as crianças de scooter para a escola infantil e à noite montava Lego com elas. O cargo de presidente passei completamente para o André, ficando como conselheira estratégica. Eu queria que Miguel e Ana crescessem como crianças comuns, cujas almas não fossem distorcidas pela pressão do dinheiro. Quanto ao Arthur, o André me informou que ele teve de sair de São Paulo. Sem cargo, com reputação arruinada nos círculos de negócios e bloqueado pela ex-família, ele não conseguiu emprego em nenhuma empresa. No final, o Arthur voltou para a cidade natal, abriu uma lojinha pequena de materiais de construção e levava uma existência lamentável. O destino colocou tudo no lugar. No entanto, havia um nó na minha alma que eu sabia que precisava desatar sozinha, não por mim, mas pelas crianças. Por mais que eu as protegesse bem, a verdade sobre o pai biológico delas continuava sendo uma lacuna na consciência delas. Eu não queria que elas crescessem na ignorância ou, o que era pior, envenenadas por boatos de fora. Num domingo ensolarado, levei Miguel e Ana para o parque. As crianças brincavam no balanço. O riso cristalino delas ecoava por todo o parque. Eu estava sentada no banco, tomando água, e acenei para elas. Miguel, Ana, venham aqui, descansem, tomem suco com a mamãe. Eles correram suados e felizes. Ana subiu no meu colo. Miguel pegou a garrafa de suco. Sequei o suor da testa deles, olhando carinhosamente para os 2 rostos que lembravam tanto aquele homem, mas com olhos claros e firmes como os meus. Meus tesouros, vocês lembram daquele tio dos brinquedos grandes nos portões da escola alguns meses atrás? Miguel parou de beber. Ana me olhou surpresa e acenou. Sim, lembramos. Aquele tio disse que era nosso pai, respondeu Ana rápido. Mas a mamãe disse que ele não faz parte da nossa família. Por que você lembrou dele, mamãe? Perguntou Miguel com cautela. Ele lembrava bem das minhas palavras. Acariciei suavemente as costas do Miguel e sorri. Hoje eu quero contar para vocês uma história. Uma história muito verdadeira sobre nossa família. As crianças ficaram quietas na hora e se prepararam para ouvir. Há muito tempo, quando vocês eram pequenos como grãozinhos na barriga da mamãe, eu e aquele tio éramos família. Ele é a pessoa que criou vocês junto com a mamãe. Ana arregalou os olhos surpresa. Miguel franziu a testa, tentando digerir a informação. Mas ser pai não é só gerar filhos. Ser pai é amar, proteger a família e estar presente nos momentos difíceis. Aquele tio não conseguiu. Ele escolheu outra vida, onde tinha mais dinheiro e brinquedos, mas não tinha a mamãe e vocês. Ele foi embora quando eu mais precisava dele. Não consegui conter um leve suspiro, mas minha voz permaneceu calma. Eu não usei a palavra traiu, abandonou ou canalha. Diante das crianças, eu só expunha a verdade da forma mais honesta e compreensível para crianças de 5 anos. Por isso decidi criar vocês sozinha. Todos esses 5 anos, eu fui pai e mãe ao mesmo tempo. Quando aquele tio apareceu de novo nos portões da escola, eu fiquei muito brava, porque ele queria levar vocês sem perguntar nem para a mamãe nem para vocês. Mamãe, e onde ele está agora? Perguntou Ana timidamente. Ele foi embora bem longe para onde é o lugar dele. Miguel levantou para mim os olhos escuros e perspicazes. A pergunta dele me pegou de surpresa. Mamãe, se ele é nosso pai, então temos de chamar ele de pai e morar com ele. Segurei firme as mãozinhas dele. É escolha de vocês. Eu conto isso não para proibir vocês de reconhecerem o pai ou para que o odeiem. Só quero que saibam a verdade. Sangue é algo dado pela natureza, não se muda. Mas os laços familiares se constroem com amor e cuidado diário. Se depois, quando vocês crescerem, quiserem ver-lo, chamá-lo de pai, eu nunca vou proibir. Mas agora quero perguntar a vocês, o que sentem? As crianças ficaram caladas por muito tempo. O vento sussurrava nas folhas. Os raios do sol da tarde enfraqueciam. Primeiro falou o Miguel. Ele escorregou do banco, endireitou o corpo
Cruzou os braços no peito com ar muito sério. Ele não me agrada. Ele fez a mamãe chorar, deixou a mamãe triste. A educadora disse que quem machuca mulheres é ruim. Não preciso de pai. Basta a mamãe. A mamãe é meu super-herói e minha rainha. Ana também acenou e me abraçou forte pelo pescoço. Sim, a mamãe cozinha mais gostoso que todo mundo. A mamãe conta as melhores histórias. Não vamos a lugar nenhum. Vamos ficar com a mamãe. As palavras ingênuas, mas firmes das crianças foram como bálsamo que curou todas as feridas no fundo da minha alma. A verdade sobre a origem delas não as perturbou nem plantou ódio. Com o coração puro, elas fizeram a escolha. Sangue não é nada comparado ao cuidado. Quem ama eles incondicionalmente é a família de verdade. Abracei os dois, rindo no meio do parque. A decisão de me abrir e contar a verdade foi certa. Era como se eu tivesse tirado um espinho do coração, permitindo que a ferida realmente cicatrizasse. De agora em diante, o fantasma do Arthur perdeu para sempre o poder de ameaçar ou perturbar a paz das nossas almas. No 6º outono da minha vida, no status de mãe solo em São Paulo, chegaram raros ventos frescos. Naquela manhã eu estava na varanda, tomando café preto quente e olhando a cidade que acordava. Tudo parecia ter ficado no passado. A história da ex-esposa que se vingou e destruiu a carreira do marido infiel, que um dia causou alvoroço na alta sociedade, agora estava esquecida. As pessoas sempre se interessam por novas sensações. Só a paz permanece para sempre nessa casa. A construtora Monólito continuava prosperando. Passei parte das minhas ações para o André e me afastei para a posição de conselheira estratégica, dedicando mais tempo a mim e aos filhos. Me inscrevi em cursos de floricultura. Nos fins de semana preparava pratos complexos para os quais antes não tinha tempo. Miguel e Ana entraram no 1º ano. No primeiro dia de aula eu, segurando pelas mãos meus pequenos anjos, cruzei o limiar da escola enfeitada com cores vivas. Olhando as costinhas pequenas deles correndo alegres para a sala, eu sabia que venci. Não o Arthur, nem a Cristina. A vingança, por mais doce que fosse, é só um sentimento temporário, às vezes deixando vazio. Eu venci as circunstâncias, os preconceitos sociais e minha própria fraqueza. 5 anos atrás provei que uma mulher abandonada não é o fim da vida. A traição de um homem não é um ponto final, mas uma bifurcação que nos força a ficar mais fortes, mais independentes. Dinheiro e status não são para ostentar ou humilhar os outros, mas um escudo sólido para proteger a dignidade própria e daqueles que amamos. Muitas mulheres em situação parecida me escrevem perguntando como superar o divórcio, como se tornar bem-sucedida. Eu sempre respondo com uma frase: pare de chorar e comece a ganhar dinheiro. Não espere pena de quem te feriu. Não espere que ele volte com desculpas. A melhor vingança não são escândalos, mas uma vida tão brilhante, bem-sucedida e feliz, que aquela pessoa nunca mais seja digna de estar no mesmo nível que você. Terminei o café e voltei para o quarto. Ouviu-se uma discussão alegre de Miguel e Ana por causa de um gibi. Mamãe, o Miguel escondeu meu gibi da princesa. Não é verdade. A Ana enfiou debaixo da mesa e está jogando a culpa em mim. Ri e me aproximei para acariciar a cabeça deles. Calma, calma, meus super-heróis. Se preparem, se vistam. Hoje a mamãe vai levar vocês para comer asinhas de frango e depois ao zoológico ver as girafas. Viva! A mamãe é a melhor. Gritaram as crianças e correram para me abraçar. O sol brilhante da manhã entrava pelas cortinas, iluminando nós três. Lá fora o mundo podia estar cheio de engano, traição e luta por poder. Mas nessa casa, sob minha proteção, havia só riso, amor e paz eterna. Paz que no final pertence só a quem tem coragem de segurá-la e quem a merece. E eu, Débora Mendes, estava absolutamente orgulhosa de ter conseguido isso. À noite em São Paulo caiu de novo um temporal. Lavando o calor sufocante dos dias agitados, sentada no silêncio da varanda, com as palmas das mãos na xícara quente de chá de camomila, eu olhava os carros apressados refletidos nas poças. Todas as tempestades ficaram do lado de fora da porta. Na minha alma não havia mais lugar para a imagem do Arthur. Não havia nem sombra de satisfação maligna pela queda da Cristina. Em vez disso, leveza, serenidade e profunda calma. Dizem que a vingança mais cruel é a própria vingança. Mas eu entendi que o mais alto grau de retribuição é o perdão.
Eu perdoei não porque perdoei aqueles que pisotearam sem piedade nós naquela noite fria e chuvosa. Eu perdoei para me libertar, para sacudir as cinzas dos relacionamentos podres e dar à minha alma um solo limpo para crescer, uma nova paz. O passado era uma faca afiada, mas agora era só uma cicatriz pálida, prova de que sofri, mas sobrevivi e me curei com orgulho. Olhando para trás, eu de 5 anos atrás era só uma garota fraca de 25 anos, chorando na chuva com gravidez. Aquela garota achava que seu mundo desabara, tinha medo do escuro, da pobreza, da solidão. Mas sabe, aquela noite chuvosa fatal se tornou chuva que lavou minha ingenuidade e forjou a mulher de aço que sou hoje. Dos lágrimas salgadas misturadas com chuva, das noites sem dormir passadas trabalhando, eu mesma, tijolo por tijolo, juntei os escombros da minha vida e construí um novo reino. O caminho de esposa pobre com filhos no colo até presidente do conselho que segura o destino nas mãos. Não foi milagre, foi sangue, suor e dentes cerrados de dor. As dificuldades existem não para nos destruir, mas para testar quão grande é nossa força. Graças à crueldade do Arthur naquela época, nasceu a Débora forte, resistente e brilhante. Hoje, da história da minha vida, quero passar para todas que escutam, especialmente mulheres, uma lição profunda de sobrevivência. Nós, mulheres, nascemos com coração mole e desejo de nos apoiar em alguém. Mas, por favor, nunca coloquem toda a vida, o destino e a alegria nas mãos de um único homem. Casamento é um trem. Alguém pode embarcar com você, mas também pode descer no meio do caminho. Se quando ele for embora, você não aprender a dirigir o trem sozinha, ele vai despencar no abismo. Nunca acredite nas palavras. Você fica em casa que eu cuido do mundo inteiro, porque quando a tempestade chegar, é bem possível que exatamente quem jurou amor eterno traga essa tempestade para a sua vida. A arma mais afiada da mulher não são lágrimas, não é beleza, mas inteligência e independência financeira. Dinheiro não compra felicidade verdadeira, mas dinheiro ganho com seu suor e lágrimas compra dignidade, o direito de comandar o jogo e segurança absoluta para seus filhos. E, sobretudo, a lição de como ensinar as crianças a lidar com trauma. Não use seu coração ferido para plantar ódio nas almas infantis. Conte a verdade da forma mais suave possível. Faça elas entenderem que sangue é uma dádiva, mas família de verdade se constrói com amor incondicional e sacrifício. Quando você cria crianças com alma boa e generosa, elas mesmas escolhem a luz e valorizam quem realmente merece. Essa é a vida, uma série de escolhas. Se você está no fundo do desespero, se acabaram de te trair, te tiraram a fé, por favor, não desista. Permita-se chorar esta noite, mas amanhã de manhã, ao acordar, seque as lágrimas, pinte os lábios com batom vermelho e vá ganhar dinheiro. Viva a vida mais brilhante, mais bem-sucedida, mais tranquila. Essa é a vingança mais doce e cruel contra quem um dia virou as costas para você. A noite desceu, a chuva lá fora parou, dando lugar a um ar puro e fresco. Eu termino minha história aqui. Desejo a todas as mulheres do mundo sempre ficar firmes nos pés, manter a cabeça fria na tempestade e ter coração quente o suficiente para se curar. Lembrem-se, mesmo que hoje o céu desabe, amanhã o sol vai nascer exatamente onde você está. Desejo a vocês uma boa noite.